Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Sei Que Pode. O episódio de hoje vai ser muito legal. Vamos falar sobre muitas coisas importantes. Vamos falar trazer um pouco de música, né, para esse episódio aqui. Estou aqui com o meu amigo Henrique Andrade. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Aqui é o CH na área. Henrique Andrade, né? Peço para vocês que estão assistindo esse episódio para poder compartilhar o link. E muito obrigado pela sua presença aqui, a sua participação. Lembre-se que, se você quiser mandar qualquer pergunta, por favor, se inscreva-se que somente os inscritos podem mandar pergunta, tá bom? Valeu, Manu. Estamos aqui também com o nosso amigão André Miliori. Boa noite, família Sei Que Pode. Boa noite para vocês que estão nos assistindo agora ao vivo, né? Bom dia, boa tarde, boa madrugada para aqueles que vão assistir depois. Muito obrigado pela sua participação. Como o Carlos dizia, participe aí conosco, façam perguntas, interajam. E eu quero agradecer também, não posso deixar, né? Toda semana eu falo, agradecer aquele povo que está cruzando o Atlântico ou cruzando fronteiras e que está assistindo a gente. Estados Unidos, Portugal, Moçambique, Angola e agora também Reino Unido. Olha só que interessante. Então, isso aí. Gente de tudo que é parte do mundo está assistindo aí, eu sei que pode. E hoje temos uma participação pra lá de especial. Sou muito suspeito de falar, porque esse cara que está aqui é um amigo de longa data. Com vocês hoje, Rodrigo Bolognini Zacconi. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, irmão. O Bolognini tem que estar no meio, né? Tem muita gente que não conhece esse meu sobrenome do meio, né? Pois é, cara, e eu só te conheço assim. Como Bolognini. Não, eu te conheço os dois, né? Os dois sobrenomes, mas eu sempre te chamei de Bolognini. Inclusive, você tá assim no meu WhatsApp. Bolognini, né? É. Eu tô com Bolognini, engraçado. Até o meu segundo grau, eu era muito conhecido como Bolognini. Eu usava muito o sobrenome do meio. E quando eu comecei a trabalhar, é que o pessoal começou a me chamar pelo último nome por causa de empresa, etc e tal, que já tinha... Comecei a trabalhar, tinham 3 Rodrigos, né? Ah, sim. Aí começou, Zacconi. E acabou ficando. Mas as amizades antigas, igual você e tal, tudo Bolognini. Eu ia perguntar por que Zacconi, mas pelo visto, acho que é porque é mais fácil de falar também, né? Também, entendeu? O porquê Zacconi, que eu uso no nome do estúdio e tal. Isso. Aí a gente já entrou no assunto, então, né? Então faz uma breve apresentação, né? Cara, sou Rodrigo Zacconi, sou músico, professor, produtor musical. E é engraçado eu falar que sou produtor musical, que eu nunca quis ser produtor musical, né? Enfim, a gente discute sobre isso, conversa sobre isso. Fiz a faculdade de música, fiz pós-graduação, enfim, trabalhei bastante tempo na área administrativa financeira e voltei para a música tem uns 4 anos, assim, com a força do propósito de vida, resumindo. Né? Ou seja, aquele nosso sonho lá de trás voltou com toda a força, né? Cara, é delicado isso, né? Porque quando a gente começa a analisar a fundo, a gente vê o lado filosófico da coisa, né? Quando a gente é novo, a gente pensa muito em ganhar dinheiro. Ponto. Não adianta. Principalmente país como o Brasil, todos os países subdesenvolvidos é complicado. Então, a gente acaba tendo uma educação meio padrão do tipo, não, você tem que arrumar um emprego, tem que ter um trabalho e tal, blá, blá, blá. E o que você gosta, você faz nas horas vagas, né? E comigo não foi diferente. Então, assim, cara, foi aquela luta constante. A gente se conhece desde moleque. Para quem não sabe, esse cara aqui, né? Quem não conhece, esse cara aqui foi o responsável por me adentrar musicalmente em banda. Então, eu tinha o quê? Não lembro, André, falei. 14 anos. Eu lembro que com 14 anos eu estava no meu primeiro ano do segundo grau e a gente montou uma banda. Ele me chamou para tocar na minha primeira banda, uma banda de igreja, chamada Servos do Rei. Isso aí. Né? E lembro que eu saía de casa, cara, não sei se tu lembra disso, andava com um amplificador. Lembro. Cara, do violãozinho Giannini? Nas costas. Não, Crafter. O violão e tal. Já na época eu tava com uma guitarra também. Enfim, carregava o amplificador, ia
andava, acho que mais de 1 quilômetro, cara. Ah, era muito longe, era chão. Dali da casa dos meus pais até a comunidade, né? Comunidade de São Vicente de Paula. É isso aí. Nos conhecemos É. na comunidade. Inclusive, um abraço. Se tiver alguém da comunidade de São Vicente de Paula aí ouvindo, né? Ou assistindo a gente. Muito tempo, Forte cara. abraço. Saudade, né? Muito tempo. E me fugiu. O que eu tava falando? Acho que foi Me sobre fugiu. o fato dele ter te adentrado à música. Foi isso, Cara, e foi nessa época eu fui ter minha primeira experiência com banda. E engraçado que analisando hoje, olhando lá para trás, eu lembro bem que, cara, eu sempre me preocupei muito em fazer o som da banda funcionar como um todo. Eu sempre me vi como mais um elemento ali que, sabe, em mim sempre teve um instinto de prática de conjunto. Eu fui ver isso, prática de conjunto na faculdade, né? Mas aquela coisa do tipo, eu sou um elemento, não sou mais importante do que ninguém, só estou ali ajudando. E lembro muito dessa coisa com você, depois com outra banda que eu vinha ter, né? Que foi uma escola que eu tive, uma banda de garagem, assim, né? Pode falar o nome. Banda No Land. Ah, eu né? lembro da No Land. Lembro. Sem terra, assim, a gente chamava de sem terra, porque a gente não tinha lugar certo para ensaiar e tal. E foi uma escola, porque a gente só tocava autoral. Era uma coisa assim, né? Bem legal. E a gente começou a tocar algumas coisas de Pearl Jam também, né? Foi ali que começou a minha escola rock, assim, no grunge, assim, né? Quem me conhece o lado de rock sabe que eu sou bem grunge, né? É verdade. Bem nessa praia aí. Mas eu tenho outros lados também e tal. Hoje em dia, até forró já produzi. Legal, né? É muito, muito louco. Mas, enfim. E é isso. E Onde antes? é que... Antes de você entrar para a faculdade, antes de você... Ou até antes mesmo de fazer banda, quando que começou essa sua sensibilidade maior com a música? Porque, por exemplo, eu tenho uma sensibilidade desde criança. Eu sempre gostei muito de música. Sou de uma família musical. Meu pai já produziu algumas coisinhas também. Quando eu era criança, então eu cresci nesse meio de estar sempre um violão aqui, um teclado ali, uma bateria aqui. Então, a partir daí eu comecei a criar uma sensibilidade maior para ouvir. Hoje em dia eu consigo saber qual música que vai começar a partir da primeira nota. Eu tenho esse ouvido bem legal. Quando que você viu que aquilo ali você iria viver com isso na sua vida? Cara, que eu ia viver com isso vamos lá, definitivamente, tem 4 anos. Mas esse amor, você gosta de música? A questão da sensibilidade... Isso, a questão da sensibilidade. Cara, eu lembro que quando eu era criança, minha mãe botava algumas músicas específicas para tocar de alguns artistas que... Eu tô tentando lembrar de uma, mas eu sou muito ruim de nome. Quando ela botava para tocar, eu pedia para ela tirar porque eu chorava. Eu não conseguia parar de chorar. Teve uma... Ela vai lembrar. Eu não... Complicado. Eu com nome sou complicado, cara. Pô, que pena. Senão a gente colocava o fundinho musical Cara, desse artista só sério. pra ver o Rodrigo chorando. Só pra ver o né? Rodrigo Cara, chorar. Seria tinha interessante. uma específica, cara. Uma artista negra, acho que americana. Eu não vou levar... Tracy Chapman. Isso. Tracy Que Chapman. isso? Essa música aí. E essa música específica, cara, quando ela botava, eu não sei o que era, mas tocava em mim de um jeito que eu me vi uma tristeza, uma coisa... soava pra mim como se fosse uma pessoa lamentando, sabe? Uma pessoa sofrendo, assim. Muito louco. Minha mãe deve lembrar disso. E foi a primeira vez que eu lembro, assim, né? Hoje, a forma mais antiga que eu lembro da música me chocar de uma forma, assim, que eu não consigo entender como. De uma forma diferente, né? Você não estava só escutando algo, você sentiu aquilo que você estava escutando. Era algo assustador, assim. E cresci escutando meu pai tocando violão também, muito. Engraçado que hoje eu olho para trás e vejo que é uma coisa engraçada. Que meu pai tocava violão, eu gostava quando ele tocava, mas ao mesmo tempo alguma coisa me irritava e eu não sabia o que era. E hoje em dia, assim, hoje em dia não, né? Passou o tempo, eu já estava
evoluir na música, eu percebi que o que me irritava inconscientemente é que meu pai até hoje não sabe afinar o violão direito. Ai, comigo a mesma coisa. Cara, muito louco isso. Só que no meu caso é o ritmo. Meu pai errava. Eu gostava muito de escutar o meu pai tocando, mas ele errava muito o ritmo. E aquilo me irritava, mas eu não sabia o que era que me irritava. Quando eu cresci, eu comecei a ter uma noção maior, eu vi que era a questão do ritmo. É isso, cara. E recentemente, inclusive, eu dei um violão pra ele com afinador, tudo direitinho. Aí acabei com o problema. Calma, resolveu o problema. Não, ele mesmo adorou, né? E tal. Mas engraçado que o contato com o instrumento, o primeiro contato, foi quando, cara, num inverno desse, tipo, hoje tá chovendo pra caramba, não tinha nada que fazer, foi uma semana inteira, assim, sem ter o que fazer. Eu brincava muito na rua com meu irmão, tem um irmão mais novo, Patrick, meu parceiro e referência aí. Abraço pra todos eles. Um abraço pro Patrick, um abraço pra Beth, um abraço pro Ronaldo. André conhece todo mundo. E, cara, meu pai, ele tava... Enfim, o violão ficou encostado durante um bom tempo e não tinha uma... Sabe aquela semana que você brinca na rua o tempo todo, mas tá chovendo, não tem o que fazer. Então, você tá dentro de casa, não tem o que fazer. Eu fiquei agoniado com aquilo e eu olhei o violão parado, né? Tudo empoeirado mesmo. Pai, só que tava com corda arrebentada. Pô, pai, ensina aí. Mas foi assim, me ensina, eu não tinha o que fazer. Confesso, não tinha o que fazer mesmo. Então, eu olhei aquilo ali, é uma coisa diferente para fazer. Aí ele, mas tá com a corda arrebentada. Eu falei, se eu comprar a corda, você bota e me ensina? Aí, como? Aí eu fui na antiga papelaria São Jorge. Não sei se tu lembra disso. Os velhos, somos velhos, cara. A verdade é essa, não tem como negar. Barba branca, enfim. Fui lá, peguei as cordas, cheguei. Aí meu pai colocou e ensinou para mim e para o meu irmão, né? Sempre junto, musicalmente falando. 3 acordes. Aí, nesse dia, a gente ficou ali naqueles 3 acordes. Isso foi numa terça-feira, por exemplo. E aí eu já peguei, já me empolguei ali de alguma forma. Só sei que no sábado seguinte eu estava na igreja, fazendo aula com o... Cara, e agora? Eu com o nome... Vou lembrar. Enfim, com um professor que ele me deu uma primeira experiência também que eu tive empírica, que eu nasci para ensinar, para passar conhecimento, e foi sem querer. Porque assim, eu era muito fominha. Então, ensinava 2, 3 acordes, eu pegava ali e tal, corria, aprendia. E sabe como é que é a igreja? Então, tem gente de tudo quanto é nível. Uhum. Mesmo que eu estivesse começando, tinha uma senhorinha lá, né? Que estava ali na terapia dela. Então, era devagar. Então, assim, ele não conseguia avançar enquanto todo mundo não estivesse no mesmo nível. Cara... Aí eu chegava lá e tentava ensinar para poder, né? Então eu virei meio que um explicadorzinho ali da turma para poder ajeitar. E ali eu fui começando a perceber que eu gostava de ensinar, né? Dali comecei a dar aula para amigo, né? E a coisa foi evoluindo musicalmente. Aí tu me chamou para tocar. Você olhou assim, pô, esse moleque acho que... Tem futuro. Acho que tem futuro. E o André sempre foi um cantor excelente. Vocês têm que ver esse cara cantando. Esse vozeirão aí não é à toa, não. Canta muito e tá me devendo uma gravação lá também, tá? Verdade. Eu tô te cobrando isso aí já tem um tempinho. Vamos gravar. Cara, foi isso. O André me chamou, né? E a coisa começou a andar. Aí, depois do 2º grau, eu fiquei na dúvida entre fazer música ou psicologia. Não sabia o que fazer. Nessa época, eu já dava aula para um filho de uma professora de matemática, da minha ex-professora de matemática chamada Darlene, do Colégio Santa Maria. Sim. Você deu aula ou ainda dá aula lá? Eu trabalhei lá. Você deu aula? Trabalhei lá durante muitos anos. Isso. Aí, eu dava aula para ele de violão. Cara, eu não tinha... Eu estava perdido. Eu não sabia mesmo o que fazer. E eu fui lá conversar com a irmã Helena, que é uma diretora lá, que quem conhece o colégio é super famosa. Um detalhe, né? Rodrigo, em todo esse processo, é ex-aluno. Me ajuda, né? Aí. Era um ex-aluno. Me ajuda a preencher lacuna, que às vezes eu... Né? Eu, ex-aluno, que eu estudei em colégio de freiras, do meu CA, né? Até a 8ª série, que hoje é o 9º ano. Isso. E fui fazer o 2º grau no Colégio Fluminense, onde... Eu fiz o 2º grau técnico em educação física. A vida dá muita volta, né, cara? Eu nunca fui bom de escola e eu queria fazer uma coisa diferente. Aí fui fazer educação física. Mas, aproveitando um pouquinho, cara, o ensejo
foi na educação física que eu conheci uma professora que mudou minha vida, assim, cara. Professora Maria do Carmo. Ela era professora de português. Cara, mas ela tinha uma visão artística, assim, que era uma coisa absurda. E ela olhava e hoje eu ainda tenho amigos da época do segundo grau que são músicos também. E que eles me contaram até recentemente coisas que ela falava, incentivava. E coisa que eu vejo que hoje falta nos professores, sabe? Um olhar macro, assim. Aquela mulher era muito pra frente. E carrego ela até hoje. E ela foi ela quem me indicou a Escola de Música Vila Lobos. Eu nunca tinha ido no centro da cidade. Olha só, tinha 14 anos, nunca tinha ido. E foi quando eu cheguei em casa, falei, pô, quero estudar na Escola de Música Vila Lobos. O que é isso? É muito louco, né? Quando os pais também não têm tanta... Assim, quando a gente nasce numa família que já é da área e tal, é mais fácil, né? Então, você tem um pai que é maestro e tal, não sei o quê, você já conhece tudo. Eu não conhecia nada. Então, eu cheguei em casa e falei assim, poxa, quero estudar na Escola de Música Vila Lobos. E não tinha internet, não tinha nada para pesquisar, simplesmente... Tinha que ir lá, né? Tinha que ir lá. E minha avó, né, minha falecida avó maravilhosa, me levou... E fui eu e ela. Fomos lá, fiz a inscrição e tive essa primeira experiência, né, musical. Engraçado que foi fazendo educação física no segundo grau, foi onde eu me aproximei mais da arte. Louco, né? Porque era uma escola... Hoje fechou, o Fluminense. Ele continua lá no prédio, mas com outro nome. Né? É uma outra escola. Virou faculdade, um negócio assim. Enfim, é muito, muito louco isso. E foi dali... que eu tive essa visão. E engraçado que eu fui perceber também, eu com 14 anos, quando eu entrei para a Escola de Música Vila Lobos, eu olhava para o lado os outros alunos e via muito aluno mais novo do que eu. E foi ali que eu comecei a perceber também que eu carreguei por muito tempo um pensamento meio limitante, do tipo, pô, já estou velho para começar. Eu tinha 14 anos. Pois é. Que loucura, Eu tinha 14 anos e eu olhei pro lado, vinha criança de 10 e tal. E eu já meio que... E é importante trazer isso, né? Para cada um que estiver assistindo e tudo, porque às vezes a gente se sabota e não sabe por quê. E eu tinha essa coisa, eu falei assim, caramba, não, já estou velho para isso. Aí eu olhava também as aulas, aquele ambiente muito erudito, sabe? Eu entrei para fazer violão clássico. Então, tinha aquela coisa, tipo, tocar Vila Lobos, tocar Bach, tocar não sei o quê. Pô, o que é isso? Completamente fora da completamente fora. Né? Eu cresci com meu pai escutando o Benito de Paula. Pô, minha mãe escutava Queen, né? Eu crescia escutando muito, muito rock, muito samba, um pouco de misturado ali. E, de repente, eu me vi enfiado na música clássica, que eu não entendia absolutamente nada. E aquilo me fazia me sentir inferior, né? Eu não tinha uma maturidade para perceber do tipo, não, simplesmente você não é inferior. A sua referência cultural é outra, a sua escola cultural é outra. Não quer dizer que você é inferior a quem tem esse conhecimento. Até porque quem cresceu com esse conhecimento não vai ter o teu conhecimento popular, digamos assim. Então, não existe melhor ou pior em arte. Isso é um outro tópico que a gente pode entrar. É verdade. Né? Não existe isso. Só que quando você é novo e tal, imaturo, você vai... né? Você vai sofrendo certas pressões na sua cabecinha mesmo. E, enfim. Cara, dali... Me acelera, tá? Se eu estiver lento com algumas coisas, porque eu vou viajando no papo. Isso aí. Mas é isso que a gente quer mesmo. A propósito, cara, eu tô até preocupado mesmo com essa questão do tempo, porque antes de vir pra cá, hoje de manhã, eu fiz um storyzinho, vou abrir o papel aqui, ó. Dizendo, gente, hoje eu vou estar lá, não sei o que pode, com o pessoal, e a gente não combinou nada, não foi, não, André? Nada de roteiro, simplesmente... Só a sua vinda. Simplesmente eu não vejo esse cara há muito tempo, assim, cara, vamos aproveitar que a gente não se fala há muito tempo e vim aí, né? Aí eu fiz um storyzinho hoje cedo, abrindo, falando que eu estava vindo aqui, dizendo, pô, galera, então eu vou abrir uma caixa de pergunta. Não sei se tu chegou a ver, mas você tinha saído um pouquinho antes da gente começar, ele falou que compartilhou e tudo. Eu falei, cara, eu vou abrir uma caixa de perguntas e vocês coloquem os temas. Cara, misericórdia. 1 milhão de perguntas, 1 milhão de temas, graças a Deus. 5 horas aqui. Dá pra gente fazer uns 3 programas, então, assim, galera? eu tô explicando isso porque eu tô entrando em detalhes que eu acho que o pessoal não tá nem aí. Tipo, pô, o cara tá contando lá detalhe lá de trás. Então, assim,
enfim, qualquer coisa me acelera aí, entendeu? Não, gente, mas... não estou prometendo que eu vou falar tudo, mas eu vou encaixando na medida que a gente for entrando em assunto, né? Sim. Você está falando muito da sua história de vida, né? E a gente vê que... Por isso que a gente quer fazer um bate-papo, né? Porque os assuntos perpassam, né? Além daquilo que a gente espera. Porque você já estava falando de arte, de cultura, a importância de se reconhecer como pertencente a uma cultura e não se inferiorizar por conta disso. Isso, isso aí, eu estou fazendo esses adendos porque no final da história eu vou amarrar a coisa. Eu acho que é a mania de professor, né? Sem dúvida. E é legal, porque você falando sobre a sua história, a forma como você entrou para isso tudo, falando até sobre isso, sobre a questão de se sentir inferior, alguém pode se identificar, né? A intenção é essa mesmo. É pegar você aí que tem 14, 15, 20 anos, acha que já tá velho para começar. Não tá. Você que acha que tá velho para trocar de área. Cara, Nem só 14, 15 anos, não. Você com 55, 68, né? Exatamente. Então, assim, eu só quis pontuar isso porque eu tinha 14 anos, cara. E se achando velho. E me achando velho. Tá? Justamente para a pessoa achar, cara, que ridículo. Pois é. Rodrigo, eu queria falar aqui um pouquinho sobre o seguinte. Nós tínhamos aquele sonho, né? Aquele sonho de adolescente de entrar na música, fazer sucesso e ganhar dinheiro, ganhar fama, aquela coisa toda, né? Que faz parte do universo de todo adolescente que está iniciando aí nos primeiros acordes do violão, aquela coisa toda, né? Que faz parte mesmo e tem que fazer mesmo. E você, em determinado momento, se viu em uma realidade completamente diferente. Você até falou alguma coisa aí, trabalhando com administração, contabilidade, ou não, né? Acho que foi alguma coisa nesse sentido. Fala pra gente um pouquinho por que você foi para essa área, né? Vou falar. Pressão da família, realidade de mercado. Cara, foi uma pressão minha, pessoal. Aí voltando lá para aquele início que eu falei assim, a gente quando é novo, a gente pensa em ganhar dinheiro. A gente não pensa, não olha para dentro da gente e pensa, a gente veio no mundo para quê? Então, assim, até esse papo filosófico é legal e é importante pra caramba. Que o bom da gente estar ficando velho, a gente pode tocar nesses assuntos, né? Que a gente já entende. Quando a gente é novinho, mais cara, não adianta. Né? Cara, tudo na natureza. Eu vi, inclusive, uma psicóloga que eu não vou lembrar o nome agora, que eu sou desse tipo que vai lavar a louça, bota o celular com... Não sei vocês, né? Eu sou assim também. Podcast, enfim. Escutando algo, assistindo vários, algo. Uns ficam ouvindo Skid Row, né? Enfim, cara, e tem uma psicóloga que eu não vou lembrar o nome agora, ela falou algo que eu tenho... Sempre que eu toco nesse assunto, eu acabo meio que repetindo o nome o caso dela, como ela explicou, mas infelizmente eu sou ruim de nome e não vou lembrar dela. Ela falando o seguinte, tudo na natureza tem uma função de servir. Tudo, impressionante. O sol, por exemplo, ela começou inclusive explicando isso. O sol, por exemplo, serve para quê? Aquecer a terra para ter vida. Né? A água serve para a gente beber. A pedra serve para servir de apoio para alguma coisa. Tudo na natureza vai servir para alguma coisa. E o ser humano também serve para alguma coisa. Cada ser humano, cada indivíduo, não é só o ser humano amplo, né? Por isso que o nome é indivíduo. Somos indivíduos mesmo, né? Aquela coisa individual e cada um nasceu com um propósito de vida, com uma função. E essa função, esse propósito, ele é caracterizado, ele se mostra através de quê? Dos talentos. Isso a gente não percebe. Então, assim, é muito fácil a gente ver numa criança talento nela, né? Tu vê, tem uma que desenha mais, tem outra que fala, tem outra que faz não sei o quê. É impressionante. Parece que nasceu para ser artista. Exato, cara. Tem um que dança o tempo todo e você vê, tem uma flexibilidade que você não consegue entender, enfim. Então assim, cara, me perdi, perdão. Eu fico indo e voltando. Tá falando? A ideia era falar como chegou até a administração. Isso, exatamente. Vamos lá, eu vou voltar. Às vezes eu vou e não consigo voltar. Cara, então... Só que quando a gente é novo, a gente não pensa nisso. A gente pensa em como fazer dinheiro. Então, assim, quando eu terminei o segundo grau, fui até a diretora,
Falei para ela, poxa, eu não sei o que fazer. Ela falou, conversa com a psicóloga. Fui lá, conversei com a psicóloga, não tive acho que ela não estava num dia muito bom, não me inspirou para fazer psicologia. Que pena. Não, ou que bom, né? A gente nunca sabe. É verdade. E quando eu desci, essa diretora maravilhosa, que ou odiavam ela ou amavam ela. Eu amava ela porque ela era bem rígida e a gente precisa de rigidez na vida. E ela me deu uma oportunidade única, assim. Eu nunca tinha trabalhado, minha carteira era virgem. Então, ela virou para mim e falou assim, menininho, a gente tinha mania de chamar de menininho, o pessoal que era da escola aí, velho igual a mim, vai lembrar. Menininho, você dá aula de flauta doce? Eu nunca tinha pego numa flauta. E é aqueles momentos na vida assim que a gente tem que pensar muito rápido. Eu sabia, aí na hora eu pensei, bom, flauta doce, criança dá aula, eu já dou aula de violão, então para eu dar aula de flauta para uma criança é mole porque o que eu aprendo em 1 minuto, a criança vai levar meia hora. Eu pensei tudo isso em 5 segundos e respondi, dou. Sem nunca ter... Sem nunca ter encostado na flauta, isso era numa quinta-feira. E no dia seguinte, então... Só que eu pensei também o seguinte, ela vai me chamar para começar a dar aula no ano seguinte, era agosto por aí. Ela, então faz o seguinte, segunda-feira tu vai lá, fala com a freira tal, tu vai começar na segunda-feira mesmo. Eita, lasqueira. Num centro social que elas tinham, Meu né? Pra escola que tinha. Então, olha só. O Hazuki? Não, o Hazuki foi aberto depois. É um SECOM o nome, Centro Comunitário do Menor. Ficava depois das 3 pontes de Vila dos Teles ali. Sim, hoje, se não me falha a memória, virou um asilo. Eu não sei dizer. Eu acho que foi. Eu acho que sim, lá Jardim Redentor, por ali. Por ali, depois das 3 pontes acho ali. Que virou um asilo, se eu não me engano. Eu lembro. Cara, foi assim que eu peguei e, puf, entrei. No dia seguinte, eu fui no centro da cidade, comprei uma flauta doce e voltei no metrô lendo o manual. Meu Deus. Aí eu cheguei em casa, muito louca essa história. Aí eu cheguei em casa e liguei para um amigo meu, que a irmã dele mais nova fazia aula no Santa Maria, com a professora Celanira, a Vera, amigas também. Nossa, aprendi muito com elas. E eu liguei para o meu amigo, falei, cara, deixa eu falar com a tua irmã. Aí ele, como assim, cara? De uma criança, né? Aí foi ali que ela, deixa eu ir aí. Aí fui lá, vi o caderno, olhei e falei assim, aí tive que me preparar psicologicamente para começar a dar aula na segunda-feira. Enfim, eu voltando a detalhes que não importam tanto. Mas é engraçado esse tipo de coisa, porque é importante para também incentivar o pessoal. Cara, tem certas coisas, a gente nunca está preparado para começar nada. Então, tem certas coisas que a gente tem que ter coragem mesmo de ir, topar e depois dar o nosso jeito de aprender de fazer acontecer. Senão a coisa não anda, né? É verdade. Você agarrou uma oportunidade. A oportunidade surgiu. Eu poderia ter me encolhido. Retraído, né? Não. Porque ela falou para mim, não, porque eu sei que você dá aula de violão para o filho da professora de matemática, né? Você dá aula de flauta? Sim. Uhum. Aí fui e dei aula por 4 anos. Engraçado que tem o Anselmo, que era o vocalista da banda que eu tinha na época, né? Ele estudou clarineta, né? Aí ele sabe dessa história, ele deve estar vendo. E, cara, quando eu falei para ele, eu falei, cara, eu vou começar a dar aula de flauta no Colégio Santa Maria e tal. Tu é maluco? Tu nunca encostou numa flauta, como é que tu vai dar aula? Aí eu, cara, depois você vai entender. Enfim, aí dei aula por 4 anos e ali foi uma escola para mim. Eu comecei com a mesma carga horária e terminei, mas eu fazia de tudo para ampliar. Então, comecei dando aula de flauta, terminei tendo coral de aluno, coral de professores, coral com os pais, que eu chamava de coral dos desafinados. Eu sempre gostei de pegar a galera meio excluída assim e trabalhar. Só de desafinado e no final do ano todo mundo chorando porque ficou bonito, aquela coisa. É legal. Dava aula de teclado, violão, flauta doce, canto também. Bem legal. Aí foi uma escola para mim ali. Então, assim, eu com carteira assinada eu tinha 18 anos. Nem isso, 16 anos, 17, eu acho, uma coisa assim. E por aí vai. Foi ali que eu comecei essa questão. Depois, aí como é que eu cheguei na administração? Vamos lá. Isso. Cara, depois eu comecei a fazer a faculdade de música. Só que eu comecei a namorar com uma menina que eu incentivei ela a fazer contabilidade. Meu irmão, mais novo, 3 anos mais novo, estava fazendo contabilidade. Eu estava fazendo a faculdade de música e tal, não sei o quê, mas, cara,
não estava ganhando grana, né? Aquela história. Então, assim, eu trabalhando com música, mas não estava ganhando grana, eu não sabia ganhar dinheiro. Também tem isso. O artista, ele sofre muito com isso no Brasil. No exterior, acredito que não tanto. Mas aqui, a gente tem uma carência muito grande de educação financeira. Então, assim, você se forma artista, mas você não aprende a vender tua arte. Então, como é que você vai Teve, inclusive, sobreviver? um episódio temático que falamos sobre isso, sobre né? um Não foi, episódio Carlos? sobre Assim, educação. tem um episódio temático que a gente fala sobre educação financeira na escola. É. Acho que é o episódio 11, não é isso? Acho que é. 12, por aí. O 12? 12. É o 12, isso Foi mesmo. 12. Foi antes de você, agora mesmo. Foi na quarta-feira passada. Aham. Não, quinta-feira. Quinta-feira. Isso mesmo. Cara, então, assim, fundamental isso. Então, assim, eu só sabia atuar como professor. Até na própria faculdade, eles não tinham uma disciplina, por exemplo, mercado de trabalho. Isso é fundamental. Sabe aquela coisa tipo, sei lá, você é dentista. Tá, mas você só vai atuar... Você não pode atuar de uma outra forma. Não sei, só estou chutando aqui, né? Não é a minha área. Claro. Então, assim, eu olhei e eu via, cara, os professores, assim, ralando, sabe? Muito, suando bicas. E o cara com mestrado na Europa, sabe? Eu olhava aquilo ali e falei assim, gente, o cara... Lembra daquela síndrome que eu tinha lá dos 14 anos, de achar que eu tô ficando velho? De me achar que eu não sou bom o suficiente? Ali eu comecei a me comparar, tipo assim, cara, se esse professor com mestrado não sei o quê, o cara tá ralando pra caramba, que suando bicas aqui para dar aula... Lembro que um professor desse foi pedir para dar aula na escola de música de uma colega minha de turma, né? Que eu cheguei a dar aula também. E quando eu olhei aquilo, falei, cara, se o cara desse tamanho, entendeu? Tá passando esse sufoco, então, cara, eu vou passar fome. Eu não tem como. Eu ficava criando uns bloqueios, uns limites mentais, cara, que são horríveis e que hoje eu trabalho fazendo o oposto. Eu trabalho realmente vendo tudo que todos esses bloqueios mentais que eu tinha. Toda vez que eu trabalho com um artista, eu procuro empoderar ele e tirar tudo isso, sabe? E, tipo, qual é a tua dificuldade? Então, faz isso, pode fazer isso. Justamente porque eu perdi muito tempo com isso e eu sei que é muito importante. Ou seja, mais do que um produtor, você também orienta. Procura cara, orientar. eu junto tudo que eu tive. Então, assim, eu fiz um ano de graduação de musicoterapia, fiz a minha licenciatura depois, né? Aí fui fazer pós, aí fui fazer administração, né? Aí, por que eu entrei nisso? Justamente por isso. Eu tinha uma namorada que começou a ganhar mais do que eu, por exemplo, fazendo estágio. Uhum. Poxa, eu já tinha 3 folhas de currículo como professor em tudo quanto é lugar e eu não conseguia andar. Só que não é porque eu era ruim, é porque eu não tinha a visão de como me vender. Foi aí, cara, que eu acredito que Deus me pegou e, sei lá, quer saber? Eu vou te preparar, então, para que no futuro você consiga estar preparado para fazer o que você tem que fazer. Aí eu fui fazer contabilidade. Fui trabalhar, cara, trabalhei 15 anos na área administrativa financeira, entendeu? Fui fazer pós em gestão empresarial, na UERJ, aí, cara, a coisa foi andando assim pra caramba. Comecei a ganhar dinheiro. Legal. Só que lembra da história do propósito? Tu nasceu pra quê? Cara, se a gente tá nessa vida, a gente não segue o nosso propósito, uma hora a gente vai ficar doente. Tiro por mim. Tem gente que insiste, vai até o final. Mas, cara, sabe aquela sensação horrível de domingo à noite, né? E você pensa, pô, amanhã começa tudo de novo. Eu não tenho. Até porque... Hoje. Todo dia... Hoje. Eu tinha. Mas eu tinha como época... todo mundo. Exatamente. Entendeu? Eu tinha. Só que engraçado, porque esse tipo de coisa também, o dinheiro, infelizmente, na sociedade, prende a gente. Eu ganhava bem pra caramba. Entendeu? Eu tava morando sozinho, lá perto do Maracanã e tal, não sei o quê. Tava com a minha moto, aquela coisa do tipo, tô bem, tô estável, né? Já tenho um currículo legal. Até que um belo dia, o mercado de trabalho é cruel. Um belo dia, um dia antes de eu entrar de férias, para eu ir para os Estados Unidos, inclusive, para gastar dinheiro,
eu recebo a notícia da minha chefe lá que eu não ia ter o meu contrato renovado. Eu era PJ, ou seja, quando eu voltasse de viagem... Peraí, o que é PJ? Pessoa jurídica, né? Eu não era mais CLT, porque eu trabalhava meio que como um cargo de confiança e tal. Eu cheguei a trabalhar direto com vários diretores e tudo. Cara, simplesmente veio essa notícia do tipo, ó, tu tá fora. E aí? Assim, na lata, sem a gente não vai renovar e acabou. Tipo, ok. Ali veio a realidade, que não existe estabilidade. A única estabilidade que a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer um dia. Fora isso, cara, não existe isso. Moral da história, eu fiquei 2 anos sem arrumar outro tipo de trabalho, assim. Eu tinha um dinheiro guardado, fiquei 2 anos em depressão, assim, praticamente, né? Mal, não queria saber de nada. Fui fazer a terapia e o meu terapeuta falou para mim, cara, você tem que pegar a sua música e tem que usar ela a seu favor para ela te levantar, cara, porque você tem que arrumar outro emprego, né, e tal. Não dá para você, né, tem que continuar vivendo. Só que eu não conseguia mais trabalhar e vestir a camisa para trabalhar para outra pessoa. Foi assim que um belo dia cara, na internet também, eu vi uma frase que me chocou, uma foto, né, que era um cara engravatado bem chocante a coisa. O cara engravatado numa corda pendurada, né, escrito assim, mais ou menos assim, né? Quanto você ganha por mês para desistir dos teus sonhos? Porque, de certa forma, o trabalho de CLT, eu sei que a grande maioria faz. O que é o trabalho de CLT? Você está recebendo por mês, é uma combinação, tranquilo, mas você está recebendo aquele dinheiro para você ajudar o dono da empresa a realizar o sonho dele. Não é o sonho dele, tem empresa, ele idealizou lá e tal, não sei o quê. Isso não é errado, de forma alguma. Mas eu fui juntando as coisas, né, tudo com tudo, e meu terapeuta falou para eu usar a música para eu poder me levantar. E quando a gente está em deprê e tal, a gente não fica muito sociável, a gente fica mais isolado. E a produção musical, ela é um trabalho muito isolado, sabe? É o produtor ali com o instrumento, com as coisas dele e tal, fazendo, ou ele pode fazer para ele a música, ou ele pode fazer para alguém. Eu comecei fazendo para mim. Só que eu fiz, cara, todos os meus amigos sabem disso. Eu nunca pensei em ser produtor musical, não sabia nem... Quando eu fiz faculdade de licenciatura, o estúdio ficava no andar das salas que eu fazia aula. Eu nunca entrei no estúdio. No máximo, um dia ou outro eu fiz assim. Não tinha essa coisa. Eu fui mexer com produção musical quando eu era novo, com uns 20 e poucos anos. Só que na época a tecnologia era tão ruim, que a qualidade ficava tão ruim que eu desisti rápido. e aquela coisa também de me sabotar, né? Quando eu tentei a primeira vez, não sei o que, eu vi que o resultado ficou muito ruim e eu não sirvo para isso. Desistiu logo Desistiu de primeira, né? Exatamente. Né? Eu era novo. E, cara, outra coisa que eu também planto muito. Se você quer ser bom numa coisa, tenha a humildade de ser ruim. E reconhecer, né? Tenha a humildade de ser ruim. Você primeiro tem que ser péssimo Para poder ser numa bom. coisa, para um dia você ser bom. Então, não faz uma coisa querendo ser bom amanhã, querendo ser o melhor amanhã, que não dá, cara. Se a gente fosse igual banana, né? Se embrulhar num jornal e enterrar para maturar mais fácil. Mas não tem como, cara. Enfim. Gostei da analogia. Eu gostei também. Eu e minhas analogias loucas, não esquenta não. Cara, é isso. Aí eu fui fazer, eu me perdi de novo, como sempre. Me ajuda aí. Não. Diz o seguinte, como é que você chegou à produção musical? Então, aí é legal que agora eu vou entrar aí. Quando comecei a produzir para mim, eu comigo mesmo, um belo dia um amigo, Anderson Rezende, deve estar vendo aí, se não está vendo agora, ele vai ver depois. Ele Guitarrista. Tá sim, ele aqui. Tá? Tá. Parceiro. Legal. Cara, eu mandei para ele super brincalhão. Quem conhece pensa no cara zoeira, é ele. É o quinta série. Não tem a quinta série? Que a gente fala de zoeira? Ele é o representante da turma. Ele, pô, e aí, não sei o quê, blá, blá, blá. Falei assim, ele tá fazendo o quê? Eu falei, cara, não, eu tô gravando um negócio aqui. É mais ou menos a história essa, tá? Não lembro. Outro dia eu até perguntei para ele, cara, como é que foi exatamente? Ele falou, não lembro, mas é mais ou menos isso.
tá fazendo o quê? Eu falei, cara, eu tô gravando. Eu soltei sem querer que eu tô gravando. Mas é a mesma coisa do que eu falo, tô lavando louça. Sim. Sempre... Tava fazendo alguma coisa ali. Aí na hora ele ficou... Eu lembro da reação dele. Ele falou, hã? Quê? Eu não, tô gravando. É porque assim, eu acho isso muito legal. Você como músico também, a gente sabe quem é sério na música e quem é... Entendeu? Mais ou menos. E quem me conhece sabe que desde pequeno, cara, desde novo, eu sempre me dediquei muito pela qualidade do que eu fazia musicalmente falando. Vou dar uma pausa aqui para falar um pouquinho sobre isso rapidamente. Isso faz muito sentido o que você está falando, porque eu sempre levei música muito a sério, você sabe disso. Né? E você também. Não é à toa que nós tocamos juntos em 2 bandas. Né? Eu, depois de um tempo, abri mão dessa coisa de banda, eu desisti, porque realmente é muito difícil você conseguir pessoas que tenham responsabilidade. O mundo da música é complicado, né? Músico é uma raça muito complicada. Então, assim, responsabilidade, aquela coisa de horário, e tem que gravar, tem que ensaiar, e nós levávamos sempre muito tão a sério que nós participamos juntos de 2 bandas. Você falou do Servos do Rei e ainda teve a Épicos. Isso, cara. Né? É mesmo. Cara, e é interessante isso, porque você vai concordar comigo que a galera se conhece. Então, você sente se o outro é sério na coisa, ele tem compromisso, ele tem não sei o quê. Cara, é capricho. Essa palavra, ninguém usa mais. Mas é uma palavra que eu procuro usar sempre, assim. Capricho. É ter capricho no que você faz, cara. Só isso. Então, o Anderson, cara, quando eu falei para ele que eu estava gravando, na hora ele ficou sério. Ele, gravando? Eu falei, cara, mas nada demais. Me manda aí. Eu, não, cara, não terminei, não. Ele sabe disso. Terminei, não, cara, só tô fazendo. Não, manda aí que eu quero ver. Mandei. Quando eu mandei, cara, a resposta dele, eu queria ter guardado esse áudio, mas, enfim, né, WhatsApp da vida. Ele foi o primeiro cara, nesse momento, ele falou para mim, bicho, tu tem que trabalhar com isso. Porque você... Cara, eu lembro claramente, ele falou, você não está com um nível profissional de resultado. Eu falei, eu sei, até porque eu não finalizei o negócio. E faz pouco tempo também que eu estava mexendo com isso. Ele falou, cara, não, é porque dá para ver capricho. Por exemplo, no vídeo é a edição da coisa. Então, no áudio também, a edição é você fazer uma coisa... limpa, você fazer uma coisa com carinho, não é fazer de qualquer jeito. Não é fazer, grava uma vez, já tá bom. Não, grava, escuta 10 vezes. Não, pode ser um toquinho aqui. E eu sempre fui neurótico com qualidade, né? Com isso. E, então, assim, eu não tinha um nível profissional, mas ele foi o primeiro a me incentivar. Ele falou, cara, tu tem que trabalhar com isso. Eu falei, tá maluco, eu tenho área administrativa, não sei o quê. Expliquei para ele, não, cara, isso aqui é só não sei o quê. Aí ele foi e me indicou um amigo. Na época até era para gravar um primo do Herminho, que veio aqui. Inclusive, porque é todo mundo da área aqui, né? Cara, muito louco. Aí acabou que o Herminho foi lá, fez uma gravação também, mas antes disso eu gravei um outro rapaz também. Tudo assim, escutei o que você fez, gostei. Quanto é que você me cobra para fazer? Foi assim. E eu não cavei nada. Eu não busquei nada, eu não queria ser produtor musical. Eu tô falando, tem certas coisas que é a natureza da gente. Foi acontecendo. Quando você deixa a coisa fluir, o propósito de vida parece que as coisas vão abrindo. Assim, e eu sou prova disso. Eu nunca quis, meus amigos sabem disso, nunca quis. Só que eu sempre levei a música como religião, assim, né? Desde moleque, as bandas. Cara, e foi assim, aí gravei um, aí daqui a pouco gravei o outro, e eu conversando com o meu terapeuta, né? E foi aí, cara, que eu fui conversar com ele e eu caí em lágrimas, assim, quando ele resumiu para mim. E foi, então, você não percebeu o seguinte, você nasceu para música, você sabia disso quando você era novo, mas aí você foi deturpado, até por conta também falta de maturidade, falta de saber se vender, etc e tal, você foi para uma outra área que te capacitou, né, para ter todo esse conhecimento administrativo de como vender, como se portar, como analisar, até a análise de contrato, por exemplo, entendeu? Tudo isso hoje eu consigo fazer graças a essa experiência toda que eu tive fora, né? Então, assim, Deus pegou, te botou de volta agora
ele que meio que... Sabe aquela coisa de... Cara, hoje a gente toma um tombo, mas a gente não sabe, reclama, mas é porque... fecha uma porta e abre uma janela. Cara, e foi o que aconteceu. Aí eu peguei e ele falou para mim, hoje você tem os seus clientes, você pode ter, né? Porque, na verdade, eu estava conversando com ele para saber se eu ia encarar aquilo profissionalmente ou não, que eu buguei. Eu não queria mais trabalhar para empresa nenhuma, para ninguém. Eu não acreditava mais, não queria mais, né? Justamente por ter sido traído, digamos assim, né? É o medo de acontecer de novo. E eu estava fazendo uma coisa, cara, por terapia, e eu vi que eu estava começando a ganhar dinheiro com aquilo. Quando eu fui falar com ele, ele falou, não, é isso. Então, hoje você tem toda a experiência, tu tem conhecimento, porque conhecimento a gente não perde. Tu tem conhecimento musical, tem conhecimento administrativo, tem conhecimento psicológico, principalmente. Por que o psicológico? Cara, artista tem um ego gigante. Eu digo que eu não trabalho com música. Eu trabalho com ego. A música é só uma ferramenta. A gente conversa sobre isso às vezes, né? Cara. Entendeu? A gente sabe muito bem o que... Mas o legal é que, cara, quem me conhece sabe que eu nunca fui... Por exemplo, eu não tenho instrumento preferido. Eu não tenho. Tem um amigo meu, até americano, ele, o Mark, primeira mixagem que eu mandei para ele falou para mim, cara, eu nunca vi um baixista que não bota o baixo na cara. É justamente por isso, porque cara, mas a música não está pedindo. É porque eu olho a minha visão de música é uma visão vertical. É tipo visão de maestro. Eu não fico olhando a linha do instrumento, eu olho o todo. Entendeu? Para quem não sabe, o Rodrigo, ele já tocou de tudo mesmo. Ele já tocou guitarra em bandas, ele já tocou contrabaixo, ele já tocou bateria. Só faltou mesmo, acho que assumir o vocal, né, Rodrigo? Cara, isso aí... Só faltou isso, né? Mas eu nunca me interessei, cara, esse tipo de coisa. Mas é interessante isso, e olhando para trás, a forma que eu fui mudando de instrumento. Eu fui mudando de instrumento para manter projetos. Muito louco isso. Porque de tanto carinho que eu tenho com a música, eu não queria que morresse o projeto. Então, assim, comecei a tocar contigo guitarra. Mas a banda acabou, acho que você estava enrolado com alguma coisa. Mas não foi nada demais, não. Aí eu entrei numa outra banda que eu fui começar a tocar guitarra. Cara, nessa banda, na verdade, na primeira foi violão. Foi, né? Servos do Rei era violão. Contigo violão, depois isso. Guitarra. Eu tocava guitarra. Isso, verdade. Cara, aí da guitarra, o baixista deixava o baixo lá nos meus pais, que eu morava com eles, né? A gente ensaiava na garagem. Ele deixava o baixo lá e a gente compunha muito coisa autoral, muito. Então eu comecei a compor as músicas da banda também alinhando baixo. Moral da história, o baixista saiu. Cara, a gente fez teste com outros baixistas, só que eles tocavam cheio de técnica que não tinha necessidade. Sabe aquela coisa, uma música grunge, o cara vem com slap. Sim, sim. E aí eu peguei, um belo dia eu tive uma sacada. Eu percebi que eu tinha vários amigos guitarristas em volta, melhores do que eu tecnicamente. Aí eu comentei com a banda, gente, tive uma ideia. Eu vou pro baixo e a gente bota fulaninho, que a banda vai melhorar como um todo. E é engraçado que eu lembro que os integrantes, né, me criticaram. Como assim? Tu vai largar a guitarra para pegar no contrabaixo? É a visão do adolescente. É aquela coisa do status de banda, né? Do tipo, não, o vocal é o mais importante. Vocal e guitarra são os caras, né? A guitarra, não sei o quê. Isso. Os outros são só meros coadjuvantes. Bateria e baixo, exatamente. E, cara, eu não tô nem aí. Se eu percebo um projeto que eu tô inserido ali, eu vejo que a música vai melhorar. Se eu for tocar caixa de fósforo, eu vou para caixa de fósforo. E se eu perceber que eu não tenho nem nível para aquilo ali, é melhor nem tocar, eu não vou tocar, eu vou sentar e vou bater palma e admirar. Entendeu? Então, assim, só voltando um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão das minhas passadas. E para a bateria foi a mesma coisa. A gente tinha um show numa sexta-feira, na terça-feira o baterista falou, não vou poder tocar. Eu já tocava bateria de bobeira em casa, né? Porque, enfim, já tinha uma bateria em casa por curiosidade também. E foi assim que eu acabei, Aí eu arrumei um baixista para tampar o buraco, porque eu não estava conseguindo baterista, então
Bom, estratégia. Foi até o vocalista que deu essa ideia. Cara, tu não conhece um baixista, não? Que aí qualquer coisa tu vai pra bateria só pra gente tampar o buraco do show. Aí, moral da história, o show ficou muito legal, rolou química e eu fiquei uns 5 anos, né? Na bateria. Isso sem contar que na primeira banda você toca violão. Nós participamos de 2 bandas juntos. Na primeira você toca violão, na segunda você toca bateria. É verdade, cara. É porque você era baterista. É verdade, porque eu já gostava de brincar e tal. Sim. Então, assim, voltando para essa história do tipo... Falando sobre a questão do ego, né? Isso foi tudo para explicar o meu terapeuta me falando, que eu contei essa história toda para ele e tal. Ele falou, então, você tem característica... cara, perfeita para você atuar como produtor musical. Você sempre teve essa tendência de ser produtor musical, sempre teve essas características e você nunca percebeu. Então, hoje eu estou te falando que se você entrar por essa área, você tem tudo para dar certo. E os seus clientes hoje vão ser o quê? Como se fossem os diretores que você trabalhou na área administrativa. Ele me perguntou, como é que era a sua função trabalhando na área administrativa? Você não trabalhava direto com gerentes, com diretores e tal? Eu falei, sim. Então, e quando você trabalha direto com os diretores, etc e tal, o que você mais faz? Eu, em geral, qualquer um, né? Se você trabalha direto com diretoria, etc e tal, o decisor é o diretor. E embaixo, o que você faz? Você mostra possibilidades. Então, analisei isso aqui, fiz esse relatório. Se eu fosse o senhor, eu ia por aqui, porque vai acontecer isso, pode acontecer... Mas se for por aqui, pode acontecer isso. O que o senhor deseja? É assim. E ele falou para mim, hoje você vai fazer exatamente isso, só que o teu diretor vai ser o teu cliente. Então, isso é fundamental para um produtor musical. E eu fico triste porque, assim, cara, tem muito cara que é dono de estúdio por aí, e eu sou ético, de forma alguma eu vou falar mal de ninguém, mas eu sei que tem músicos que vêm reclamar, cara, que me liga. Quase toda semana tem alguém que liga. Semana tem uns 15 dias, um cara me ligou, falando, cara, quase cai na porrada no estúdio e tal. Eu falei, que isso, cara? Porque o cara quer fazer do jeito dele. Eu quero fazer do meu jeito, a música é minha, não sei o quê. Aí eu fiquei meio assustado. Eu falei, mas tá, e aí, como é que tu me achou? Quem te indicou? Não, foi fulaninho que, falou que você é um cara que você abraça o que o artista quer. Uma coisa tão óbvia, né? Pois é. Aí cara... E eu fico triste com isso, assim, porque tem muito artista por aí, cara, que às vezes é desencorajado numa primeira experiência em estúdio. Eu tenho... Fala. Já se fala, né? Já sabemos que o estúdio já é uma coisa fria, né? Você tem que ir ali meio que preparado para saber o que vai fazer. Cara, o estúdio... porque são experiências ruins que as pessoas têm. Pois é. Por quê? Porque não são artistas que entram no estúdio e não têm contato com o produtor musical. O cara tem contato com um músico frustrado, na maioria das vezes, a verdade é essa. Que o cara queria fazer sucesso, não conseguiu, não sabe mais o que fazer da vida, junta um dinheiro, não sei o quê, abre um quartinho, aí as bandas começam a ensaiar ali, aí as bandas começam a perguntar para ele, você grava? Aí ele grava, aí ele arruma um equipamento lá, começa a gravar e ele começa a dar pitaco. Entendeu? Começa dando pitaco e no final da história ele começa a achar que ele sabe tudo e o artista não sabe nada. Então, assim, eu gosto de trabalhar muito e todo mundo que trabalha comigo, eu sempre explico isso. Assim, eu separo duas áreas. Uma... Eu aponto o dedo mesmo na ferida e não deixo passar. É igual um limiter, né? Que é um equipamento de... Enfim. E o outro, eu sugiro. Que é o quê? Com a parte técnica. Tua guitarra está desafinada. Meu amigo, você não vai gravar enquanto tu não afinar tua guitarra. E ponto. Entendeu? É um erro técnico. Agora, é a questão estética. Né? Não, quero botar um acorde aqui. Cara, tô vendo que está dentro da tonalidade. O cara fez um solo de uma nota só. Tá dentro da tonalidade? Legal. É uma decisão estética. Aí eu vou entrar num outro assunto que eu lembro da professora chamada Elsa Grafe.
apelido dela na faculdade era carinhosamente de Vovó Docinho. Cara, devia ter 200 anos, assim. Primeira aula foi uma aula de estética, foi com ela, que eu lembro. E a primeira aula de estética, o tema era o que é música boa e o que é música ruim. Que assunto interessante, Muito hein? interessante. E ela deixou todo mundo falar. Todo mundo falando. Fala. Deixou todo mundo falar. Para no final da história, ela falar: toda música é boa e toda música é ruim. Depende de quem escuta. Aí a gente vai voltar, sei lá, vai dar um tiro enorme, assim. Vamos atravessar agora, né, os assuntos todos, para falar sobre a importância da verdade musical do artista, que é uma coisa que eu também piro e levanto uma bandeira enorme com quem eu trabalho. Porque o artista chega lá e ele quer estourar. Eu uso essa palavra estourar 30 mil vezes por semana. Entendeu? Não, eu fiz a minha música, não sei o que, eu vou estourar. Beleza? Enfim, que é a questão da... Tá, ok. Mas por que você acha que vai estourar? Não, porque eu fiz uma música que tá bombando, é parecida com não sei o quê, que é parecida com não sei o quê. O cara tá olhando o fora. O artista, hoje em dia, ele tá com esse problema. Por conta da mídia, por conta do Instagram, TikTok, essa coisa toda. O cara quer olhar o que tá dando certo, o que tá dando dinheiro. Fazer igual. E ele quer fazer igual. A gente tem visto muitos artistas fazendo isso, né? Saindo daquele estilo que era para poder se adaptar ao que tá dando certo hoje em dia, né? Exatamente. Assim, você vê muito disso. Só que, cara, é um tiro no pé. É arriscado demais. É um tiro no pé porque tudo é moda. Passa. Tudo é moda, tudo passa. Aí eu faço uma seguinte pergunta pro artista. Pô, legal. Cara, se você der o azar de você estourar com essa música, você se imagina cantando essa música de terça a domingo, cantando ela 3 vezes por dia, 3 vezes por noite, às vezes, em 3 shows diferentes, com um brilho no olho, com tesão no que você está fazendo? E acaba, às vezes, o artista perde a própria identidade. Aí o cara trava né? na hora. Eu falei, cara, tu gosta de quê? Qual é a sua verdade musical? Entendeu? Tu nasceu pra quê? O que te faz brilhar o olho? Esquece dinheiro. Tu tem todo o dinheiro do mundo. O que você, entendeu? O que você tocaria, cantaria de graça, assim, por gostar, por querer fazer? Faz isso. Aí você tem... Eu dou sempre um exemplo de um artista, quem tiver aí procura, que é Rogério Skylab. Ah, sim. Conhece, né? Cara, é o cara mais polêmico da face da Terra, porque ele tem cada letra bizarra, extremamente louca. Mas eu amo dar exemplo do Rogério Skylab. Por quê? Porque é um cara, hoje vocês conhecem, beleza, porque é conhecido e tal. Imagina se você pega, se o teu vizinho, ele tem a ideia... Não, vamos mais prático. Imagina o Rogério Skylab, quando ele mostrou a primeira música dele para um amigo. O que o amigo dele falou para ele? Tu é maluco. Isso nunca vai dar certo, isso nunca vai fazer sucesso, isso nunca vai... Tu é maluco. Aí ele pegou e fez a segunda música. Fez a terceira música. Fez a quarta. Ele fez um disco e cismou que ia gravar. O que você acha que no estúdio falaram para ele? Pensaram dele? Maluco. Maluco. Doido de pedra. Você é doido. Isso nunca vai dar em nada. E o que aconteceu? Eu acho que ele já gravou 15 discos, se eu não me engano. Ele é muito conhecido, cara. Ele lançou todos os discos dele. Ele foi convidado pelo Jô para lançar. E por que isso? Justamente pela verdade musical do cara, verdade artística. Entendeu? Ele é aquilo ali. E ele cara, mostra para as pessoas... Ele olhou para dentro o que eu quero fazer, o que eu gosto. E você conversa com ele, é muito doido, porque às vezes parece que ele está brincando, né? Às vezes, não é possível que o cara tá falando sério. Cara, ele é filósofo, etc e tal, e aquilo ali é a viagem dele mesmo. Tipo assim, ele gosta daquilo ali, né? de cantar aquilo, é a verdade dele. Então, é o que eu falo com o artista. Eu dou esse exemplo porque, cara, todo artista devia fazer isso. Tem que resgatar isso. Porque lá dentro, todo mundo... Ninguém é o André Migliori. Ninguém. Ele tem a experiência dele, tem as viagens dele, tem a loucura dele.
E o mais interessante é isso. Outro ponto. Artista autoral, né? Querendo agradar público. Só existe 2 formas de você ganhar dinheiro com a música. Ou você faz o que o outro quer, o que o público quer, então você vai tocar tributo. Faz tributo, faz cover, faz versão. Ou você faz o que você quer. Qualquer coisa no meio desse campo aqui, tu tá perdido. Então, tem muito cara, muito artista autoral com cabeça de quem está fazendo tributo. Pensando no que o outro vai pensar. Cara, não. Pode reparar, você não precisa cantar muito tecnicamente, não precisa ser não sei o quê. Você precisa o quê? Ter uma voz o quê? Você como cantor? Afinada. Tem uma voz afinada. Tecnicamente afinada, só que você tem que ter uma voz diferente. É só isso. Você tem que ter uma voz diferente. Vou dar um exemplo para quem conhece grunge. Cara, Lane Stanley, do Alice in Chains. O cara cantando, tudo bem, mas tenta tirar a fama, a coisa toda. O cara cantando, cara, é muito esquisita a voz dele. É uma coisa que, cara, é bem roceirão, assim, americano e tal, papapá. Cara, mas é diferente. E tecnicamente está correto. Então, lembra aquela história do o técnico e o estético? Se o técnico está afinado, cara, então o estético corre para fazer uma coisa diferente para você chamar a atenção. Aí o pessoal vai lá e corre e fica olhando quem dá certo para fazer igual. Aí vem aquela história. Teve uma banda, por exemplo, Los Hermanos. Depois que Los Hermanos surgiu, quantas bandas apareceram parecidas com Los Hermanos? Qual que vai vingar? Nunca, jamais vai vingar. A gente falava há poucos dias, né? Do Mamonas Assassinas. Não é isso? Mamonas veio com uma coisa revolucionária, porque não tinha ninguém igual. Sabe quando vai ter outra? Nunca. Tentaram, né? Algumas tentaram e simplesmente Pode não até aconteceu. ter, mas, cara, daqui a 2 gerações, assim. Aí tentam de novo, entendeu? Porque sempre vai ser aquela coisa estigmatizada, né? Sim. É cópia de não sei o quê. Rodrigo, desculpa eu te cortar aqui. Eu tenho algumas perguntas aqui que me fizeram. Provavelmente o Carlos também tem ali. Mas para entrar em algumas dessas perguntas, e aproveitando que você está falando de Alice in Chains, essas coisas, eu quero que você fale como você adentrou no rock. Porque, para quem não sabe, né, Rodrigo é o cara do rock. Hoje ele é produtor musical, vai falar que produz forró, e que produz bandinha de pagode. Mas o meu forró é grunge. Então. Mas ele é do grunge, né? Aquela coisa de Seattle, né? E também ouviu algumas outras coisas, mas ele é um cara do rock. Então, como é que o rock apareceu na tua vida? Cara, minha mãe me deixou com 2 anos de idade com a minha avó para ir no show do Kiss, no Maracanã. Já é bem autoexplicativo, né? Começa assim, entendeu? Eu tenho um tio, cara, o Carlos, que mora em Los Angeles e tudo, que é um ídolo para mim, sempre foi. Cara, quando eu nasci, eu nasci na maternidade de Santa Terezinha aqui, né, em São João. E eu fui direto para casa dos meus avós, que hoje é onde eu moro, onde eu construí o estúdio hoje, né? A gente fala Santa Terezinha, mas é Terezinha de Jesus. É isso, né? Todo mundo fala Santa Terezinha, Santa Terezinha. Né? Mas é Terezinha de Jesus. E, cara, quando eu cheguei lá, tem uma foto minha com meu tio, eu no colo, recém-nascido, e meu tio botou um violãozinho, né, com um barbante em mim, assim. Então, profecia. Eu mesmo falo pra ele brinca comigo, fala, cara, te amaldiçoei. Brincando, falei assim, não, tu me abençoa, você que não sabe. Pois é. E, cara, ele sempre foi muito rock and roll. Então, eu cresci escutando Elvis, sempre Queen, muita coisa assim, entendeu? Então, veio realmente do meu tio, da minha mãe, que eles cresceram da parte do rock. Né? Meu pai nunca foi do rock. Meu pai sempre foi mais nessa praia me fugiu. Enfim, mais MPB. Aí no meio do caminho Benito de Barroco, com André Miliori. Benito de Paula. Mas eu cresci, cara, escutando muito isso. De Barroia Aí eu peguei aquela parte ainda do Guns e tal, né? Que foi explosão, não sei o quê. Lembra que a primeira experiência que eu fiquei embasbacado, por exemplo, foi assistindo o DVD do Pulse, do Pink Floyd. Então, assim, eu vi aquela guitarra Strato vermelha e vi o Dave Gilmour, valeu,
e viu o David Gilmour, cara, que ele parece um alienígena, né? Aquele cara é de outro planeta, assim. É o que eu costumo dizer, que a questão da sensibilidade. O David Gilmour, ele tem poder com um bend, que quem não sabe é uma técnica de guitarra que tu pega e estica a corda assim, né? Ele consegue com um bend derrubar acho que uns 100 mil músicos que fazem 1 milhão de notas por segundo. É impressionante. Mas eu fugi da tua pergunta? Não. A gente, vamos começar uma série de perguntas aqui. Inclusive, o Carlos Henrique está com algumas perguntas lá, sim. Mas eu queria começar com uma pergunta que me fizeram aqui, tá? Medo. Não, tranquilo. Tá tranquilo. Deixa eu só achar aqui. Peraí. Eu não consegui falar nada que o pessoal perguntou. André, foi mal, eu gente. mandei as perguntas pra Tá Manuela. comigo, tem perguntas deixa ela fazer. aqui. Mas é uma ligada ao rock direto. Então faz aí. Então faz aí, já. A primeira pergunta é a seguinte. Por que... tua opinião, né? Por que as pessoas insistem em dizer que rock é um estilo de música avesso ao cristianismo, né? Algo assim ligado ao capeta mesmo. A que se atribui isso, na sua opinião, Rodrigo? Porra, me ajuda. O pessoal demoniza bastante, né, o rock. Cara, enfim, é engraçado isso, porque a gente tem o white metal, né? Exato. Pra quem não sabe, o white metal é uma vertente do rock que vem trazer temáticas cristãs, né? Então, bandas como Eterna, Staurus, Bride, White Cross, né? Cristo Atividade, bandas de metal, de hard rock, que são aí alinhadas com esses estilos e que têm temáticas cristãs, né? Cara, eu acho que isso aí também está muito relacionado ao papel do rock, que sempre foi um papel muito de ido contra, né, questões até políticas, até do tipo revolucionárias, né, no sentido de, cara, vamos quebrar a inércia da sociedade como um todo. E a gente sabe que tem estruturas, a Igreja Católica, a Igreja Cristã, né, como um todo, ela é muito tradicional. Então é comum que uma força dessa acabe, ou quem segue, né? Não vou dizer que é a igreja, mas quem segue uma força muito tradicional acabe demonizando qualquer tipo de manifestação cultural que está querendo quebrar uma inércia tradicional. Entendeu? Então tem muito a ver com isso. Mas é tudo besteira, gente. É uma questão estética. Então você vê muito a banda que o pessoal fica fazendo, isso aqui, né? Coisa do capeta e tal. Cara, a maioria é tudo cristão. Às vezes o cara nem bebe nem fuma, mas ele tem aquilo ali. É como um teatro, entendeu? O público gosta daquela rebeldia, daquela brincadeira verdade. e tal. Você, como roqueiro, também sabe disso. E eu preciso, como um descendente de italiano, preciso falar sobre esse símbolo, né? Acho muito interessante a gente falar sobre isso aqui, né? Muitos cristãos falam que isso aqui é símbolo... A questão da demonização também vem daí, né? Isso aqui é um símbolo do capeta, porque parece que está mostrando chifre, né? E, na verdade, quem introduz isso no mundo do rock, né, através do heavy metal, é o Ronnie James Dio, o saudoso Ronnie James Dio, que vem de família italiana, né? E aprendeu isso com a sua avó. A avó era italiana e ela fazia isso. Só que, diferente do que se pensa, isso aqui pode ser um símbolo de maldição, como também é um símbolo de bênção, tá? Você pode abençoar alguém assim, dentro da cultura, né? Como você pode amaldiçoar. Vai depender do seu coração, da sua intenção. Então, pode ser maldição, mas pode ser também bênção. Você pode, né, fazer isso aqui. Então, eu, por exemplo, eu vou levantar isso aqui pensando em bênção, né? Depende da intenção da pessoa, né? É isso aí. Mas vê aí. Pessoal, deu para responder? Deu. Acho que deu, né? Eu tenho aqui algumas Tem outras também. aí também? Algumas, né? Tem aqui uma pergunta Vamos fazer que rodízio. Eu vou tá escolher uma sem... daqui. Não tem o nome, Sim. Ah, tem aqui Resenha Nota Jazz. Não tem o nome da pessoa em si, é o nome da É o conta. Rafael Carvalho. Então, Rafael Carvalho, sua pergunta será lida agora. Como é seu processo de produção dentro de diversos estilos de música diferentes em seu estúdio? Abraço, meu irmão. Pô, ele é parceiro demais. Cara, então, eu trabalho muito
com o que o artista traz. E desde o primeiro contato musical. Por exemplo, eu estimulo o cara a me mandar uma gravação dele do WhatsApp. E detalhe, eu uso o áudio do WhatsApp que ele me mandou. Eu faço de uma forma bem didática, eu pego aquele áudio do WhatsApp, eu jogo no Pro Tools, que é o programa que eu tenho, né? Profissional de edição, onde eu trabalho tudo ali. E ali, junto com o artista, eu começo a fazer a pré-produção dele, utilizando aquele arquivinho ali, bobo. Entendeu? Ou seja, eu estimulo o cara, desde já, a fazer a coisa antes de propriamente entrar em estúdio e achar que tem que ser uma coisa complicada. Não é complicado. É um sobrepor de camadas, né? É um workflow, né, que a gente chama. Então, assim, primeiro eu pego o áudio que ele me manda, óbvio, está fora do tempo, não está no metrônomo nem nada. Normalmente eu pego aquilo, coloco no tempo e começo a trabalhar em cima. E a pré-produção eu sento junto com ele e começo a analisar. Por exemplo, às vezes ele gravou, mas não botou uma introdução na música, né? E eu gosto de brincar que é como se eu tivesse uma mediunidade musical. Eu vou olhando e, cara, eu vou sentindo a coisa, aí eu vou sugerindo. Pô, o que você acha de a gente botar uma introdução? Ou então, às vezes, a introdução do cara tá curta. Poxa, não acha que tá um pouquinho curta? A gente podia aumentar um pouquinho e fazer botar um instrumental e tal. E depende muito também da banda. Depende muito do cliente. Porque, assim, eu tenho que ter uma sensibilidade muito grande. Aquela história que eu falei. Eu não trabalho com música, eu trabalho com ego. Então, eu sinto a abertura do artista. Tem banda que só vai querer... Ele não vai querer um produtor musical. Tem banda que vai querer um técnico de som. Então, eu vou chegar lá e eu só vou sentir que eu tenho a abertura só para apertar o REC. Então, eu vou chegar lá e vou apertar o REC. Ponto. Ou seja, eu não vou me meter na parte estética de forma alguma. Mas, às vezes, eu sinto que o próprio artista, ele pede, sabe? Ele não sabe o que fazer. Então, eu começo a sugerir devagarinho. Às vezes, ele me dá uma abertura muito grande, às vezes, ele me dá uma abertura média, e às vezes, nenhuma. E, para mim, sinceramente, tanto faz. De verdade. Então, assim, independente do estilo, porque como eu fiz a faculdade de música, tem todo esse histórico antes, e a faculdade, para mim, foi surreal nisso, porque eu enxergo, eu não tenho preferência de estilo. É muito louco isso. Eu tenho preferência, assim, qual crachá que eu estou usando? Se eu estou com um crachá de produção musical, cara, eu não posso fazer essa comparação. Mas tem um amigo meu que... eu vou fazer, né, Jana? Tem um amigo meu que fala assim, cara, você é como se fosse uma prostituta de luxo. Eu, como assim, cara? Cara, porque você é o seguinte, imagina que todo mundo que entra, cada um tem um fetiche. É o ego, né? É o lado artístico da coisa. Então, você, cara, é impressionante, porque eu vejo o pessoal conversando contigo, porque às vezes tem um entra e sai de artista, às vezes. Então, eu tô numa vibe conversando sobre, sei lá, digamos, uma artista que eu tenho, que eu gravou, fez um trabalho comigo, Janeide Rodrigues. Ela foi com o marido dela lá, né, gravar uma música que o tio dela de São Paulo compôs para ela. Então, tô naquela vibe forró ali, né, mostrando e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. O artista saiu de lá todo feliz e tal, com o resultado, não sei o quê. Aí, daqui a pouco, entra outro, cara, que pode ser grunge, pode ser rap. Aí eu tenho que pegar, mudei a chave e vou mergulhar no fetiche daquele artista. Naquele mundo, né? Naquele mundo ali, sabe? É por isso que ele fala que é como se eu fosse uma prostituta de luxo, cara, que eu tenho que satisfazer o cliente, né? O fetiche do cliente. E a arte é isso, né? Cada artista, na verdade, ele tem os fetiches artísticos dele ali. Enfim, é isso. E o legal da faculdade de música é isso, que ela me trouxe toda uma bagagem que eu consigo trabalhar da mesma forma, independente do estilo. E é interessante também o seguinte, tem alguns profissionais por aí, cara, que eu sinto que eles acabam pecando na questão do ego. Por quê? Ninguém é bom em tudo. Então, o que acontece? Eu não sou beatmaker. Eu não sei fazer beat. Nunca procurei fazer.
Porque eu sei que vou levar muito tempo fazendo. Então, para mim, é muito mais interessante eu olhar de forma mais macro a coisa e eu ter vários parceiros beatmakers. Que vai ser bom, inclusive, para o artista. Então, chega um rapaz querendo fazer um rap, ele quer fazer um drill. Pô, que é um estilo de rap. Uhum. Eu vou ter no meu banco de reserva, né? Cara, sei lá, 10 caras que fazem drill. Eu vou chegar para cada um, galera, olha só. Você faz um baseado nisso aqui e tal, peço uma referência para o artista, mando para ele. Quanto é que é para fazer isso aqui? Faço um orçamento, etc e tal. Sei que aquele cara é bom, ele vai entregar algo bom. Dessa forma, eu consigo gerar uma economia, digamos assim, que eu dou oportunidade para outros artistas, né? Beatmakers e tal. E eu sei que o cliente vai ficar muito mais feliz no final do que se eu for me meter a fazer. Entendeu? Isso. Por exemplo, se eu pego um estilo sei lá, de forró, às vezes pé de serra, ou então um estilo baiano, tipo um axé, não sei, uma coisa bem assim, que não é minha praia, né? A gente sabe que eu venho do rock. Então, se eu sinto que eu não tenho como meter a mão, eu mesmo fazer aquela produção direta, aquela gravação, aí eu pego e arrumo alguém específico. E hoje em dia, com a internet é tão bom, cara. A gente está aqui, falando com gente de tudo quanto é lugar do mundo. Verdade. Cara, tem gente que me liga e pede para eu gravar alguma coisa do Nordeste, do Sul, até dos Estados Unidos e tal. Já consegue fazer aquilo mais à distância, né? Eu faço e mando. Ou então peço para fazer e me manda. Então, respondendo o Rafael, né? É isso. É um processo tranquilo por isso. Agora, a mixagem em si, que é o trabalho de equilibrar tudo, aí eu faço de qualquer estilo. Não tenho problema nenhum com isso. Justamente porque eu sempre peço uma referência musical, um link do YouTube, algo que o artista se espelhar. Pô, eu quero que o meu resultado sonoro fique o máximo possível dentro disso aqui. Aí eu pego, faço a mixagem de acordo, né, que chegue o mais próximo daquilo ali. Mas a gravação em si, eu procuro sempre priorizar o que eu acho que vai ser melhor para o artista. Se eu não der conta gravando, eu arrumo alguém que grave e pronto. E entendeu? como o André falou que você era o cara do rock, você prefere produzir o rock? Tem um estilo que você tem uma preferência de produzir? Você acha que você tenha mais afinidade? Então, todo mundo sabe que eu venho do grunge. Então, quando eu pinto alguma coisa de grunge, é muito mais flui mais simples, rápido, né? Muito mais simples, né? Mas mas o conhecimento musical também me propicia, quando eu tenho uma referência qualquer, eu escuto a referência, já entro naquela sintonia ali. Ah, se é um heavy metal. Cara, me dá 10 minutos escutando a referência, eu olho, eu já consigo analisar a engenharia daquilo ali. Porque, assim, o produtor musical, ele tem também um termo que é meio polêmico, né? Que é... Ele também, se ele mete a mão e ele faz a engenharia do som, ele é engenheiro, né? Um engenheiro musical, entendeu? Enfim, então, porque o pessoal acha que o engenheiro, por ser engenheiro, não, tu tem que fazer engenharia, não. Isso o pessoal já é meio que padrão isso, entendeu? Não tem problema nenhum. Enfim, acho que eu me embolei um pouco. Eu me lembrei um pouco aqui, quando você falou agora sobre essa questão de estudar, se chega alguém de heavy metal. Eu me lembro de uma coisa que eu falei contigo assim, Rodrigo, eu estava pensando em, de repente, virar um pouquinho aí pro lado do sertanejo atual, fazer alguma coisa nesse sentido, só que eu não sei compor música sertaneja atual. Aí você falou para mim assim, estuda. Saiu. Né? Porque assim, cara, não tem porquê, é só olhar pro lado, humildemente, e entender. A música tem um lado da inspiração, tem um lado da composição do estilo, cara, mas qualquer um com boa vontade e humildade, você vai olhar para uma música, o músico ele consegue analisar. Pô, foi feita uma introdução aqui, aí foi feita a primeira estrofe, foi feito um refrão curto. Pô, interessante. O cara só deu uma pincelada no refrão para daqui a pouco fazer um refrão maior, para daqui a pouco pegar a segunda estrofe e por aí vai. Então, realmente, é estudar. Né? Aqui, ó, tem uma informação da Luciana, Luciana T. Luciana Tavares, neném. Lu? Abraço, Luciana. Ela complementou a informação, né?
do que eu tinha falado, ela disse o seguinte, ó. O símbolo do rock, o gesto é um símbolo italiano da Idade Média. E ele é chamado de malocchio. E era usado para afastar o mal olhado. Tá vendo? Então, é um símbolo que tem uma conotação até positiva, né? E as pessoas, por estigmatizar, elas querem exatamente colocar de uma maneira depreciável. Aí a gente né? vai entrar no outro assunto, que é o assunto mais realmente religioso e tal, que tem muita coisa pagã, né? Que a igreja veio e endemonizou, falando que é do mal, tal, blá, blá, blá. Aí é um outro papo. Eu sempre fui, outrora, né? Eu era patinho feio por causa disso, né? Porque era o cara da igreja, ali mesmo, né? Participante, mas que ouvia heavy metal, né? Então, que isso, cara? Que coisa louca. Você não pode ficar ouvindo heavy metal, que é música do diabo. Eu falei, por que é música do diabo? E ninguém conseguia me explicar, né? Enrolava e não dava uma resposta satisfatória. Mas realmente, esse é assunto para outro dia. Vamos lá, vamos de pergunta. Ó, uma pergunta aqui que o pessoal fez. Como é que foi esse lance de você ir para os Estados Unidos, né? Então, lembra aquele episódio que eu contei que chegaram para mim, a diretora perguntou, você dá aula de flauta? Entendeu? Eu peguei, pum. Então, assim, quando eu decidi trabalhar com produção musical, eu me recolhi, né, e comecei a planejar aonde eu queria chegar com isso. Aí eu juntei o conhecimento administrativo, né, de gestão, não sei o quê, para graduação, não sei aonde. Cara, vamos ver, isso aí tem que servir para alguma coisa. Cara, e eu acho o seguinte, todo mundo tem que sonhar muito alto. Porque se a gente sonha alto pra cacete, cara. Vamos parar de pensamento limitante. Aí eu peguei e falei, cara, não vou ser mais aquele mesmo garoto que, com 14 anos, na escola de música Vila Lobos, me sentia velho. Entendeu? Cara, eu voltei pra música porque ela me arrastou com 38 anos. Então, assim, eu não vou me limitar. Mas engraçado que foi um processo. Aí eu peguei e falei assim, cara, vou abrir um estúdio então, né? Já que eu tenho que trabalhar com isso, vou fazer um estúdio. Só que a minha cabeça é assim, eu penso no limite da mesa. Só que eu sou inquieto. Daqui a pouco, peraí, mas depois da mesa dá para ir aonde? Dá para fazer o quê? Então eu comecei a analisar os recursos que eu tinha. E eu percebi o quê? Pô, eu tenho um tio, um padrinho, que mora em Los Angeles, né? Que é a meca da produção musical no mundial só. Hollywood está ali. Hollywood fica a 40 minutos da casa dele, 1 hora da casa dele. E ele é um episódio à parte, esse meu padrinho, que é uma referência que eu tenho minha de vida. 1 minuto falando sobre ele. É um cara que, com 15 anos de idade, fez Senai para ser mecânico. Era mecânico de caminhão de lixo da prefeitura aqui de São João. Com 18 anos, foi servir o exército como PQD. Como ele voou pela primeira vez, ele decidiu ser piloto. Quero ser piloto. O como vem depois, gente. Entendeu? Para ele ser piloto, aí ele começou a pensar, tá, mas como eu vou fazer? Aí ele estudou, entrou para aeronáutica, aí ele pediu transferência para o sul do país, estudou inglês antes, convenceu um primo a comprar o curso de inglês IES na época, que vinha um monte de livro, né? O primo dele tinha uma grana e comprou, ele não tinha dinheiro para nada. Ele estudou os livros, cara, foi até o curso, conversou com o professor, cara, não tem condição de fazer curso, você pode corrigir prova para mim? Olha o esforço do cara. Então, uma referência que eu tenho. Aí foi para o sul para fazer aula de voo. Às vezes ele voava, cara, até metade do país, sei lá, para fazer uma perna de graça, né? Fazia amizade, e tinha que voltar 2 dias, às vezes, de ônibus. Aí um belo dia ele ficou sabendo que, cara, que nos Estados Unidos a hora de voo era muito mais barata. Então, ele, para ser piloto, o que ele pensou? Vou para os Estados Unidos. E está lá há 30 anos. Então, Um episódio, assim, a parte do seu tio, uma vez eu olhei para o alto aqui em São João,
Lembra disso? Lembro. Passando um Zeppelin aqui em São João à noite. Pra quem lembra aí, né, que tá na live... Era o tio dele. Era meu tio. Era o meu tio, que ele tava ali justamente porque ele queria vir em São João com aquele... Era o Zeppelin, não era? Era, cara. Era um... É como se fosse o Só que Zeppelin, menor, né? É um dirigível. Dirigível, o nome daquilo. É porque o Zeppelin era o nome da época, lá daquele grandalhão que pegou fogo. Cara, teve um dia que eu vi isso, já muito tempo atrás. Muitos anos atrás. Foi o tio dele. Rapaz, Meu tio. que loucura, cara. Ele veio. E ele arrastou as cordas, cara, no quintal da casa da minha mãe. Entendeu? Ele veio assim e arrastou as cordas, assim, dava pra pegar, assim. Louco, cara. É um ídolo pra mim. Ele é demais. Aí, cara, voltando à história, e é um cara justamente que me ensinou a não ter limite, né? Cara, tá afim de fazer um negócio? Vai e bota como meta e depois como você vai chegar até lá? Então foi isso. Aí eu peguei, como é que eu cheguei lá, né? Como é que eu fui fazer esses trampos? Eu olhei o que eu tinha. Então é importante a gente analisar o que a gente tem. Tem gente que não tem quase nada, mas, cara, o quase nada é alguma coisa. Você não tem nada. Você tem 2 pernas, tem gente que nem isso tem. Entendeu? Então, assim, não importa o que você tem. Analisa o recurso que você tem e vê se com esforço, cara, tu consegue chegar. Tem gente que vai chegar muito mais fácil que você porque tem muito mais possibilidade, tem dinheiro, tem família, né? Aí vem aquele papo de meritocracia, etc e tal, que a gente sabe que, pô, cada um sai de um nível. Então, foi muito mais difícil para ele, para esse tio meu, pô, conseguir aonde chegou do que se tivesse uma classe média alta. Onde eu estava, foi mal, me perdi mais uma vez. Acho que é isso mesmo. Não, eu tava falando, me perdi. Cara, eu sou horrível pra isso, cara. Quem olha pra mim parece até que... Pior que eu tô assim... O assunto é tão legal. Lembrei. A gente vai se entregando e vai viajando junto. Dar uma luz aqui? Que você fez um link que você estava falando no início com agora. Que você estava falando assim, você não se limita. E o seu tio foi a pessoa que fez isso, trabalhou isso. E você tem ele me ensinou, referência. É uma referência. É uma referência. Eu estava falando sobre a minha ida para lá. Isso. Então, o que acontece? Aí eu olhei o que eu tinha. Eu falei, pô, meu tio tá lá, ele mora lá. Opa, eu não vou aprender nada com música com ele. Porque meu tio é um ótimo piloto, mas não... musicalmente. Ele sabe. Não é o forte dele. Não é o forte. Enfim... Se estiver assistindo, é mais uma audiência dos Estados Unidos, hein? Avisou? Avisei. Ih, rapaz, cara, mas eu indo pra lá, assim, bom, pelo menos eu não vou pagar hospedagem, né? Opa, beleza. Mas e agora? Como é que eu vou fazer? Não conheço ninguém lá, musicalmente falando. Gente, criatividade, cara. Tem que parar e futuca. É só pensar. Aí eu peguei, comecei... Aí eu vi que eu seguia um produtor musical chamado Nando Costa. Nando, forte abraço. E é um cara que eu seguia e tal, já há um bom tempo. E que ele estava morando aonde? Trabalhando aonde? Em Los Angeles. Gente, sandália da humildade. Cheguei pro Nando e falei, irmão, contei a minha história para ele. Cara, é isso. Pô, quero muito uma oportunidade aí fora. Por quê? Porque a gente sabe como é que funciona. Tem certas coisas, cara, que não tem para onde correr. Os caras tops da produção musical no mundo, cara, é lá. Não tem pra onde correr, não tem, sabe? Rock. Você já viu banda de samba japonesa? Tem. Vi. Qual foi a sensação? Muito Foi legal. estranho. É esquisito, mas eu Como acho é que eu interessante. tenho na minha playlist? É. Né? Já te mostrei, né? Beleza. Como é que você acha... Foi esquisito. Como é que você acha que um americano olha o brasileiro fazendo rock? Provavelmente é Da parecido, mesma cara. forma. Entendeu? Então, assim... Haja vista as piadas que surgiam no início com Sepultura, né? Cara, entendeu? Hoje são monstros, mas no início faziam aquelas Enfim, não adianta, cara, é lá. Então, assim, aí eu cheguei pra ele e falei, Nando, poxa, isso, me ajuda, eu tô construindo o meu estúdio e tal. Minha situação é essa, entendeu? Enfim, cara, eu faço o que você quiser no estúdio, enrolo o cabo. Porque acontece o seguinte, cara, é importante isso. Quando você tem um conhecimento, às vezes só de você estar olhando alguém fazendo,
você já, opa... Às vezes não precisa meter a mão. Só de você estar no meio, você já... entendi. Entendeu? Tem muito disso. Você cresce muito. Você cresce muito só de estar no meio. No meio. Sei muito. Isso aconteceu comigo quando eu estive na Marinha. Eu caí numa banda lá. Fizeram uma banda na escola. Tiveram vários testes. Inclusive, eu vi pessoas que tocavam mais do que eu, mas no fim das contas me escolheram. Não sei porquê. Me escolheram para ficar como guitarrista da banda. E o nível do pessoal lá era muito acima do meu. Isso que me assustou mais ainda. Só que tocando com eles, eu cresci, cara. É isso aí. Eu comecei assim, o cara falava assim, agora sola. Aí eu, hã? E eu começava e a coisa saía, fluiu, entendeu? Então faz muito sentido isso que você falou. Total. Então, assim, cara, e o Nando, ele chegou pra mim e acho que ele viu a verdade, né? Isso que é importante, cara. A gente ser humilde, pede. Ou não, você já tem. Simples assim. Corre atrás. Se você não fizer nada, o resultado vai ser o nada. Se você fizer alguma coisa, pode ser que você consiga alguma coisa. Então, cara, eu fiz isso. Aí fui pra lá. Aí ele falou, não, quando você chegar aqui, você me fala que pintando um trabalho meu, porque lá tem muito disso também. Por exemplo, se um produtor está fazendo um trabalho de um cliente, às vezes o cara não quer botar outra pessoa ali no meio e tal. Acontece muito. Então ele falou, não, se eu fizer um projeto meu, um trabalho meu, eu te encaixo, eu te chamo. Eu lembro que eu até falei com ele, cara, eu sei que tu não me conhece, eu posso ser um maluco, posso ser... O cara não me conhece. Mas, pô, me dá uma oportunidade aí e tal. Tem tantos anos, fiz isso, fiz aquilo, blá, 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 blá. Então, eu transpareci segurança para ele, me deu a oportunidade. E assim eu fui parar, cara, no estúdio do Daniel Figueiredo. Quem não sabe, é o principal produtor musical da Record. Ele que faz toda a trilha sonora de novela, etc e tal. Tem um estúdio lindo lá. Eu fui fazer acompanhar um trabalho lá do Nando Costa. Cara, e eu acompanhei toda uma produção de gravação de bateria e tal. Rodrigo, essa não foi a única vez que você foi aos Estados Unidos. Não. Até porque você tem seu tio. Mas essa especificamente, você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 2 meses. Aí eu aproveitei que eu tava lá, né? Não tava pagando hospedagem, eu fui ficando. Aí que tá, aí vamos lá. Aí nisso que eu fui, cara, tudo é uma questão de esforço e de você cavar a oportunidade. Nisso que eu tive lá, tinha um outro pessoal de equipe. Eu comecei a puxar assunto, comecei a conversar, fiz amizade com um, fiz amizade com outro. Pô, você trabalha em algum outro estúdio? Ah, sim, tal, amanhã eu vou em tal lugar. Posso ir? Entendeu? Aí fui. E tal. Aí eu comecei a me vender. Pô, você não faz... Aí eu comecei a pensar em possibilidade de eu trabalhar de alguma forma oferecendo serviço. Cara, eu fui e comecei a fazer edição. Pô, eu edito. Você se importa de mandar esse arquivo aí? Eu edito e te entrego. Não quero nada. E foi ali que eu comecei a me vender como editor. E assim, americano, eles são extremamente doentes com qualidade, com detalhe. E graças a Deus, cara, eu sou um cara chato também com detalhe. Então, assim, para mim foi maior selo de qualidade um estúdio depois pegar e me chamar para eu poder gravar, me pagando. Que legal, cara, gostei do teu trabalho, não sei o quê. Pô, quanto é que você quer para fazer não sei o quê? Ah, eu pago tanto. Eu falei, beleza, eu faria de graça. Se ele te chamasse e perguntasse se seria de graça, você faria. Ainda tava te pagando, né? Aí, olha só, uma coisa cava a outra. Eu cheguei, pô, você conhece alguns outros amigos de outros estúdios e tal, que você pudesse me indicar? Ele, claro. Porque ele estava vendo o quê? Pô, legal, mão de obra barata. Entendeu? Mão de obra barata, vou me dar bem. Eu fazia o trabalho duro, né, de edição, que quem não sabe, o processo de produção você faz a pré-produção, definir o que vai ser gravado. Aí você faz a gravação, né, de cada instrumento, de voz, etc e tal. Depois que você faz isso, tem a edição. O que é edição? Cara, você tem que botar todo mundo alinhado, digamos assim, como se estivesse tocando junto. Isso antes de fazer qualquer processo de mixagem, que é colocar efeito, colocar, enfim, toda essa parte de balanço da música. Cara, e eu mandei bem,
graças a Deus, enfim, e começaram a me dar trabalho. Aí eu fui ficando. Muito legal. Me alertaram aqui de que tem mais perguntas. Caraca. Sim, temos perguntas aqui no YouTube. E também tem as perguntas que o Rodrigo trouxe, né, pra gente. Eu trouxe uns pontos aqui. Cara, a gente vai falei. ter que chamar o Rodrigo aqui outro dia. Vamos precisar chamar mais umas 2 vezes. Caraca. A gente tá extrapolando o horário assim, Foi mal. mas tá muito bom. Tá muito legal, né? Mas vamos lá, vamos mais uma pergunta. Vou ler aqui só mais uma perguntinha, antes da gente encerrar, que não tem aqui o nome da pessoa, tá? É SZ. A pergunta é a seguinte: quando alguém vai gravar com você, como você reconhece que essa pessoa leva jeito ou não? Então, todo mundo leva jeito. Todo mundo leva jeito, gente. Não tem esse negócio. Vou contar um caso aqui. Uma produção que eu fiz de Samuel Jorge. É um menino de 15 anos. Como é que eu cheguei nele? Eu tinha o tio dele como cliente. O Luciano Reale, que é um outro artista também da área aqui, excelente. E o Luciano chegou pra mim e falou: pô, cara, tem um sobrinho meu aí e tal, que fez uma música. Pô, tu faz? Eu faço. Porque assim, o Luciano, ele é um músico bem conhecido na área, sabe? Tocou numa banda chamada Blur Deluxe. Não sei se você já ouviu falar. Conheço. Todo mundo que é do rock aqui da Baixada conhece. O cara é um fenômeno, assim. E eu tenho a honra de estar gravando ele, que é um cara que... Um dos primeiros caras que... Na verdade, ele foi o primeiro artista da área e chegar para mim e falar: irmão, viu qualidade no que eu estava fazendo, entregando, e pagou pelo meu serviço. Então, assim, sou muito grato a ele. Ele chegou para mim: cara, então, tem um sobrinho meu e tal. Pô, tu faz? Eu faço. Só que eu topei antes de ver. Eu não sabia o que era, eu não sabia o que esperava, né? Aí ele pegou e mandou. Aí me mandou o contato, né, do Samuel. Cara, quando o Samuel me mandou o áudio, eu vi um desafio ali muito grande. E por que eu estou entrando nesse assunto? Porque, tecnicamente, ele era muito limitado. Ele estava aprendendo a tocar. Ele estava aprendendo a cantar. É muito no início mesmo. Tipo, me mandou um áudio no WhatsApp com um violão desafinado, entendeu? Cantando mais ou menos, tal. Tocando o tecladinho ali que ele humildemente pegou e fez. Estava fazendo dele. Só que lembra aquela história do estético uma coisa e o técnico era outra? Então eu vi que, tecnicamente, precisava mexer bastante, sabe? E ali eu me senti em apuros. Por quê? Porque eu vi que eu ia ter que mexer muito, né? Cara, na obra de um artista. Não importa se o cara tem 15 anos, se ele tem 50. É o sonho de alguém, né? É isso aí. Aí, cara, foi complicado, que eu tive assim: caraca, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí conversei com ele, falei: cara, vem pra cá pra gente trabalhar junto. Trabalhar na tua música, né? E tal. E ele veio, e eu lembro, cara, que eu cheguei a mostrar esse rascunho, né, para um amigo produtor. E ele falou para mim: que tu é maluco. Tu é maluco, cara. Tipo, cara, como é que tu vai fazer isso aí? Não sei o que, não tem como. Aí eu falei: então, trabalhar, assim, aquela história, né? O cara marujo em mar calmo, tipo lagoa de... É mole, né? E agora? E o desafio? Entendeu? Então eu peguei, conversei com ele e fui, cara, respeitando ao máximo possível. Eu analisei a música, tudo que dava para aproveitar, cara. Ouvi 1000 vezes e fui separando. Aí peguei o refrão, vi que o refrão tava certinho. Tinha um refrão legal, sabe? Eu, pô, beleza. Só que sabe aquela letra que às vezes tá truncada? A estrofe normalmente tem 4, aí tem uma que tem 3. Aí tu, caraca, e agora? Aí de repente, na segunda estrofe, uma tem 4, outra tem 5. E a harmonia que ele fez não encaixa, entendeu? Por quê? Cara, ele tá começando, é normal. É aquela história que eu falei: você tem que ter coragem para começar. Ninguém vai começar sendo bom em nada. E foi ali que eu fui trabalhando,
né? Foi um dia que foi... Para mim, acho que foi o dia mais significante, assim. Cara, foi quando eu mostrei o resultado do trabalho, assim, para ele. Eu tive que mudar a letra e tal, mas com o maior carinho. Pô, o garoto com 15 anos se apaixonou por uma menina no metrô, fez uma música para ela. Queria registrar aquilo? Queria transformar aquilo em música, cara. Entendeu? E chegou para mim, cara, todo tímido mostrando aquilo. Como é que eu vou... Cara, como é que eu vou destratar, entendeu? E foi muito legal. Então, assim, respondendo, cara, qualquer um tem capacidade de qualquer coisa. É só correr atrás e pronto. Rodrigo, por conta do nosso horário, vamos deixar você você escolher mais uma pergunta daí responder. Porque você vai ter que voltar em outro momento. Isso, acho que... Pô, eu agradeço, cara. Temático, né? Eu agradeço as perguntas do pessoal aí. No início, é o primeiro podcast que eu venho, né? Eu nunca participei de nada, nem dei boa noite pro pessoal. Boa noite. Deixei pro final. Cara, deixa eu ver aqui. Nossa, muita coisa. Vamos perguntando outra coisa então, cara, só para eu dar uma olhada aqui, sei lá. Deixa eu fazer até uma colocação aí. Vai procurando enquanto isso. É impressionante a sua fala, que quando você foi falando, eu mesmo já fui me colocando em muitas situações de... Quando você começou a falar sobre CLT, que você não se permitiu trabalhar para alguém. Quando você chegou e falou que você tinha um querer e você teve que desviar por causa do capitalismo. E assim, da mesma forma que eu fui me identificando, cara, teve muita gente que com certeza se identificou com isso. Porque às vezes deixa o seu sonho para lá. Deixa o seu sonho e nessa que você não corre atrás, cara, o tempo passa. O tempo passa, mas não significa que é tarde. Porque limite é a gente que vai colocar na nossa vida. Nós que vamos estar colocando. Então, assim, você vai ter que voltar mesmo, Rodrigo, porque Fico feliz, a gente pode cara. até tentar fazer, não sei se a equipe aí topa, mas a gente pode tentar pegar um sábado, não sei, à sua disposição, a gente tentar fazer uma transmissão, assim, até o legal, tempo pô, a que gente faz. Seria ótimo, por mim. A gente tenta pegar uma linha de pensamento. Tendo música, assim, melhor isso. ainda. Poxa, com certeza. Cara, deixa eu pegar uma pergunta polêmica aqui. Na verdade, não é nem uma pergunta, enfim. É sobre bandas autorais, artistas autorais que ficam mandando mensagem no privado pedindo para os outros compartilhar. O que eu acho disso? Entendeu, André? É curioso isso. Então, vamos lá. Tem duas formas de ganhar dinheiro com a música. Você fazendo o que você gosta, você fazendo o que você... mostrando a tua verdade musical, ou seja, o que você quer, ou você fazendo o que os outros querem, que é tributo e tal. Eu tenho banda tributo e tal, ganho meu dinheiro, ótimo, é o meu freela, né? Beleza. É a minha válvula de escape. E o lado autoral. Só que o lado autoral, o problema é que eu vejo que o artista ele não sabe se posicionar como artista. E ele acaba virando quase que um pedinte, um mendigo, assim. Ele fica se sentindo inferiorizado, mal. E fica pedindo pro amigo, tem como você curtir lá? Tem como você compartilhar, não sei o quê? E eu gosto de dizer o seguinte, o artista ele tem que pensar o seguinte, não dependa e não espere que amigo nenhum vai gostar da tua música. Porque ele não tem que gostar da tua música. Você tem que fazer o que você gosta e você tem que atrair o seu público. Pode ser que o seu público, os seus amigos, não gostem da sua música e está ótimo, não tem problema nenhum. Vai atrás de quem gosta da sua música. Então, assim, faz uma página do Instagram decente e tal, profissional, mostra o teu trabalho lá e compartilha. Pessoas que gostarem do seu trabalho vão te seguir. Coloca a tua agenda lá, diz que você vai tocar na data tal, na hora tal. Não precisa mandar para ninguém. Eu sou vítima disso. Assim, tem uns amigos, familiar, por exemplo, amigo também. Quando tu tocar em tal lugar, me avisa. Eu, não. Aí a pessoa se assusta. Como não? Eu falei, porque se você gostar realmente da minha banda, gostar do que eu faço aqui, nesse projeto, você vai seguir,
você vai entrar lá, você vai procurar ver quando é que eu vou tocar em tal lugar e você vai aparecer, eu não preciso te avisar. Eu não tenho que... Entendeu? É isso. Aí a pessoa já olha e fica assim... Porque eu não preciso... É meio embaraçoso isso, mas assim, o artista não tem que mendigar mesmo, ele não tem que pedir para o outro gostar da música dele, porque ele tem que ser autossuficiente. O artista ele tem que amar o que ele faz, independente do público. Ah, você gosta do que eu faço? Ótimo, porque você estando lá ou não, para mim tanto faz. Porque eu amo o que eu faço, eu estou completo ali em cima do palco, eu estou tocando a minha música. É o que eu gosto de fazer. Então, um artista desse, se tem um público de 10 pessoas ali, ou se tem um estádio, ele vai cantar com o mesmo tesão, com a mesma coisa, entendeu? Então, assim, é a minha visão. Eu não sou dono da verdade de forma alguma. Mas eu acho que o artista ele tem que se vender como artista e não tem que ficar pedindo curtida de ninguém, entendeu? Não tem... Cara, faz o seu trampo e pronto. E a gente sabe como é que é. Às vezes os amigos eles vão ser os últimos a reconhecerem e apoiarem o seu trabalho. Não Infelizmente é assim, até familiar, etc. Isso e tal. aí que eu né? ia falar, é verdade. E pronto. Então, assim, eu mesmo, eu precisei, para eu criar coragem de voltar para a música, de certa forma, eu usei como bengala e uso até hoje. Do tipo, quando alguém vem com essa gracinha de, você trabalha com música? Aquela coisa, né? Uhum. Eu, graças a Deus, eu tenho como bater no peito e falar, trabalho por opção, porque eu tenho a faculdade, tenho uma pós-graduação, né? Eu tenho. Tipo assim, sabe aquela coisa? Currículo. Sociedade, eu já tenho o que você me exige, só que eu tô me dando o direito de não precisar, entendeu? Usar isso e tô sendo produtor musical porque eu amo, é o que eu descobri que eu nasci para isso e é isso. Sei lá. É isso aí. Meu amigo, o papo tá muito bom e tinha história aqui para mais de hora, né? Cara, 1 milhão de perguntas aqui, 1 milhão de pontos, mas Pois galera, é. foi mal aí, desculpa. Não, mas você vai voltar a outra Com oportunidade. certeza. Né? A Por gente favor. vai conversar aí, vai ver um temático, vai participar. E a gente aproveita e coloca isso tudo aí em pauta. Né? E a gente quer agradecer muito a participação de vocês. Eu ainda não vi muito bem aqui como é que foi a movimentação no YouTube, mas me parece que houve O pessoal se movimentou bastante. eu acho que aqui. foram muitos comentários, então agradecer muito a participação de vocês. E nos ajudem, né? Ele falou para não mendigar, mas nós vamos mendigar sim. Aqui, né? Curtida, compartilhamento. Se inscrevam no nosso canal. Isso aí. Continua aí. Se inscrevam no nosso canal, participem. Amanhã eu vou abrir uma caixinha de perguntas. A gente vai abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram para episódios temáticos. Vocês vão decidir, vão dizer alguns temas que vocês querem que a gente traga aqui, que a gente dê o nosso ponto de vista, a nossa visão sobre determinado tema. E é isso, né, Carlos Henrique? Deixa eu só vender o meu peixe, então. Já que o Vende pessoal tá seu olhando peixe. assim rapidinho. Enfim, quem quiser conhecer o estúdio, né? Vai lá, me manda mensagem e tal. Enfim, tomar um café, conversar, me contar um pouco sobre a sua verdade musical, que é o que me interessa, né? Quem tiver um trabalho também tributo, qualquer coisa relacionada a áudio, tamo junto. Tem parceria também com vídeo, problema nenhum. Vinhetas, né? Vinhetas, né? Jingles. Cara, a gente trabalha com tudo. Então, assim, a única coisa que eu posso dizer é que eu vou fazer de tudo para satisfazer, né? Com a maior responsabilidade e respeito possível. E, cara, usando o máximo que eu posso, que eu tô me dedicando ao máximo, tudo que eu posso para reinvestir no estúdio eu faço. Ano passado eu fui para Los Angeles, trouxe bastante equipamento. Esse ano eu fui de novo, trouxe uma mesa de som que, cara, foi Deus que não me prendeu na Receita Federal, entendeu? Enfim, janeiro eu devo ir de novo. Tô vendo agora para eu ir de novo, vou trazer mais coisa. Então, assim, tudo que eu posso fazer para ter um estúdio de ponta, assim, a qualidade máxima possível em termos de equipamento, em termos de atenção para o cliente, juntando todo o conhecimento que eu tenho, minha abordagem tanto técnica com relação à música, tanto técnica com relação até à psicologia mesmo, que eu uso muito, né, por ter tido essa experiência, né, com musicoterapia, com psicologia, psicanálise em si, que eu sempre gostei muito de estudar. É a minha forma de abordar, então, quem quiser ser tratado com carinho, tamo aí.
É isso aí. Rodrigo, fala aí as suas redes, o @ tanto da produtora quanto a sua pessoal. Legal. Então, o meu pessoal, Rodrigo.Zacconi, lá eu não falo muito do lado profissional, não, né? Mas eu tenho o @Zacconi Studio. E eu tenho os festivais que eu estou começando a fazer. Ano passado eu fiz um festival de rap, que eu chamei de Levante. Né? São os Levantes que eu estou fazendo, que é para levantar a cena autoral e nichada. Né? Que eu acho importante nichar, porque a tendência é essa. Então eu tenho o @Levante Rap. Eu tenho o @levante.rock. Eu não consegui botar o ponto. Talvez eu mude isso aí para Levante Rock underline, né? Fica mais fácil. Sim. Que é um festival de rock que eu vou estar fazendo agora no segundo semestre, esse ano. E pretendo fazer a segunda edição do Levante Rap também. E vou fazer outros estilos, porque a Baixada Fluminense, cara, é um celeiro absurdo de banda. Absurdo. Belfort Roxo, por exemplo, que tem de banda, cara, de reggae, tu não acredita. É uma referência nacional, sabe? Também, né? Já tem até lá o @Levante Reggae, vai lá. Vai ver, não vai ter nada, mas eu já garanti o nomezinho. Diga-se de passagem, a maior banda de reggae do país nasceu em Belfort Roxo, né? Cidade Negra, né? Isso aí, foram meus vizinhos, inclusive. Então, é isso. Esses são os arrobas. Tamo junto, obrigado pela atenção. Isso é só a minha humilde, sei lá, contribuição aí. Não sou dono da verdade, é só um pouco da minha experiência. Nada, e a gente agradece muito a tua presença aqui, agradeceu muito aí nosso episódio de hoje. E já vai ficar o convite para voltar outra vez, para poder tentar responder, né? Essas perguntas, essas inúmeras perguntas e tantas outras que vão surgir. Então, muito obrigado, meu amigo Rodrigo Boloini Zacconi. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo. Muito obrigada, a sua participação aqui foi essencial. Eu fiquei aqui aprendendo muito, porque eu sou muito fã de música desde do berço. Então, para mim foi muito interessante. Acredito que para todo mundo que assistiu também, quem vai assistir daqui a pouco ou amanhã, vai ficar ali para sempre essa entrevista, esse bate-papo. Eu espero que você goste. E eu quero agradecer o pessoal aí que ficou aqui com a gente até agora, né? 9h53, né? Ficou aqui com a gente. Muito obrigada pela participação. Mais uma vez, amanhã a gente vai colocar uma caixinha de perguntas para os episódios temáticos. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. E semana que vem teremos a Janice, né? Exatamente. Isso aí mesmo. o pessoal, pra gente falar um pouco sobre o mundo da estética, voltado mais pra estética, mulherada. Esse episódio é nosso. Então, eu espero que vocês gostem também. E é isso, muito obrigada. É cabeleireira, a Janice. Ela é cabeleireira, né? Isso aí. Vamos tirar muitas dúvidas. Pessoal, já deixem as suas perguntas pra Janice também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Boa noite. Alimente sua mente com a gente. Sei que pode.